Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Charlie e Julian é um mundo faminto, eles vão te comer vivo, filho, sim. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Luiz e James Gunn, meu amigo, eu vou comprar uma passagem pra você pra Praia Grande pra você tirar 3 anos de férias. Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale, um ex-membro fiel da igreja de James Gunn. Fala galera, aqui é o Vini e James Gunn, eu já não esperava nada de você. Fala pessoal, aqui é o Arthur e alguém me explica quais foram esses 3 personagens diferentes que o Frank Grillo interpretou nos projetos de James Gunn? E bom, como ficou bem claro aqui, nós vamos falar da segunda temporada de Pacificador, todo mundo está muito feliz, muito empolgado, muito alegre para falar dessa segunda temporada, então nós vamos começar logo depois da vinheta. Antes de começar, dá os recadinhos sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Fórum Nerd. Curtam os vídeos, compartilhem, comentem, é bem importante essa força pra gente. Vários vídeos bem legais estão saindo de vez em quando. Tem os nossos outros programas, tem o Sessão Dupla, que a gente comenta alguns filmes diferentes do ano. Pauta Quente, que são as notícias semanais, que saem aí mais ou menos toda semana. Tem os jogos que o Bruce tem feito junto com a equipe inteira do Fórum Nerd, né, Usando o Seu Conhecimento, adivinha quem é, né, estão muito divertidos, então tem vídeo aí no canal toda semana. Nos sigam nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e na descrição, além, é claro, de acessar o site do Fórum Nerd com notícias diárias, críticas, artigos, listas, textos, enfim, muito conteúdo também de qualidade no nosso site. Saíram críticas semanais de Pacificador, tem de todos os episódios lá, escritinhos, bonitinhos, então prestigiem o nosso site também. E bom, Pacificador, eu não me lembro, mas não chegou a rolar podcast da primeira temporada aqui no site. Era uma época que a gente ficou um tempinho sem gravar podcast, então não tem arquivado. Curiosamente, o Esquadrão Suicida, que foi o que originou isso, a gente chegou a gravar um podcast e nunca saiu, onde o Bruce falava do chapéu do pacificador, onde ele se desculpava, né, por ter duvidado do pacificador, e a série é uma série que ele, por exemplo, tinha muita dúvida e muita gente não esperava nada, já que era um personagem que a maioria não gostou no filme do Esquadrão Suicida, não sei porquê, mas era um personagem antagônico do filme e que ganhou sua própria série da HBO Max na época. A primeira temporada saiu acho que em 2022, ou seja, faz 3 anos. E na época eu queria perguntar, vocês gostaram da série ou alguém aqui tipo não gostou da primeira temporada de Pacificador? Que apesar da segunda aqui, foi uma série que eu sei que geral gostou, né? Do James Gunn, pra mim, é um filme excelente, é um dos meus favoritos em geral, sem brincadeira. E assim, quando ele anunciou uma série logo do Pacificador, ainda mais antes mesmo do filme lançar, eu tinha ficado surpreso. Eu lembro até que teve uma discussão se a série ia ser uma sequência, portanto ia dar spoiler de que o Pacificador não morria do filme, ou se ia ser um prequel antes dele supostamente morrer na série. E daí o que é engraçado foi que o James Gunn, ele escreveu a primeira temporada totalmente no improviso, porque eu não sei se vocês se lembram, mas assim, ele tava lá de quarentena, lá tentando passar o tempo durante a pandemia, e ele simplesmente veio a ideia da série do Pacificador enquanto ele tava lá escrevendo. Daí quando o Peter Safran, os figuras da DC, perguntaram se ele tinha alguma outra coisa em mente, ele disse que tinha escrito a série, deu no que deu. E no resultado eu também adorei a primeira temporada de Pacificador e também é uma das minhas favoritas. Eu era um dos que o Vini ainda não tava na nossa equipe, né, mas o Charlie, o Pars e o Arthur estavam. Eu não tinha expectativa nenhuma, pelo contrário, assim, eu gostei bastante do Esquadrão Suicida, do James Gunn, mas, tipo, eu era quase um Avast mais controlado, assim, quando falava, mano, que merda, fazer tanta coisa boa pra fazer uma série desse personagem e tal. E, assim, a primeira temporada calou minha boca lindamente, né? Porque, assim como o Chapéu do Pacificador é um belo chapéu, a primeira temporada foi uma bela temporada e, infelizmente, meus elogios param por aí, enfim, né? Aliás, esse chapéu fez muita falta nessa segunda temporada, viu? Foi só por isso mesmo, né? Sim, eu acho que por isso que essa temporada é uma temporada tão broxante, não teve o chapéu dele. Eu deixei pra assistir a primeira temporada só porque lançou a segunda, que eu já não tinha interesse nenhum. Quando eu vi que ia lançar uma série do Pacificador, eu acho que minha opinião é a mesma da Vast. Eu achei totalmente desnecessário, então por isso não me atraiu. Só que quando eu vi que ia lançar a segunda temporada e ia ser canon do DCU, aí eu falei, vou ter que assistir. Infelizmente assisti, achei uma nota 6, 7, e a segunda temporada, pra mim, 4,5 no máximo. Nossa, é polêmico, mas tudo bem. É que a gente costuma dar nota só no final do podcast mesmo. Não, polêmico pelo não ter gostado do Pacificador, mas
a primeira temporada, que eu acho que todo mundo gosta, mas beleza. É que a polêmica tava antes da gravação, né? Mas eu não vou revelar, não vou expor o nosso amigo. Acho que em algum momento ele vai falar aqui no podcast a polêmica mesmo que ele tem pra hoje. Eu gosto do Vini, mas eu nunca vou esquecer aquela nota de invasão secreta. Tudo bem, vai acabar por aí a polêmica. Né? Não. Foi a minha primeira crítica pra uma série, mas eu fazia duras críticas. Tudo bem. Ele deu aquela nota pra invasão secreta ainda quer ter a pachorra de dar nota 5 pro Esquadrão Suicida do Gun. Vê se pode. Parce, todos têm esqueletos no armário. Ô, Pardi, mas eu não esqueço não que você deu 8 pra Thor, Amor e Trovão, tá? Não. Eu também não vou esquecer Não. não o 10 que você deu pra Morbius, tá, Bruce? Tô de olho. Não pode ser 20. A mesma coisa com o Vini, tipo, eu vi Esquadrão Suicida, James Gunn, no dia que lançou. Era um filme que eu tava muito hypado, assim, no meio da pandemia. E eu gostei muito, somente do John Cena como pacificador, incrivelmente. Exatamente porque é esse personagem, assim, na época era, tipo, meio desconhecido, que, tipo, todo mundo tacava o foda-se, e só você ter uma junção de todos esses personagens num filme só, é um negócio incrível. Mas eu não vi a série quando saiu lá em 22. Eu vi recentemente, pra ver a segunda temporada, e foi uma série que me surpreendeu muito, eu gostei muito. Acho que a gente vai falar, assim, comparando muito as duas temporadas, então acho que eu vou deixar mais pra falar durante o podcast, né? Mas a segunda me decepcionou muito, mas, tipo, acho que o meu principal problema com ela é exatamente ela ter que se passar nesse novo DCU de James Gunn, que pra mim, nesses 3 primeiros projetos, só foi bola fora. Mas aí tá errado. O Como das Criaturas eu até aceito você falar mal, mas o Superman... Curiosamente, você tava em todos os podcasts, né? Você tava até no... Não, do Como das Criaturas você não conseguiu participar, né? Mas eu lembro que você detestou a série animada, você não pôde participar em última hora. O Superman, acho que todo mundo aqui gostou, você gostou com algumas ressalvas. Mas o Pacificador como vocês já comentaram, era uma série que fazia parte do outro universo, né? E o James Gunn, como ele agora comanda esse novo universo, ele decidiu, não, vou canonizar o Esquadrão Suicida e o Pacificador, né, os meus projetos. É curioso porque foram esses 3 anos, por isso que demorou tanto a ter uma nova temporada, porque ele ficou fazendo várias coisas nesse meio tempo. Ele analisou Guardiões da Galáxia 3, fez o especial de Natal, fez o filme do Superman, Como das Criaturas, né, por isso que demorou muito tempo. Mas aí, enquanto ele tava na pré-produção do Superman, ele tava escrevendo a segunda temporada, e o que eu achei bizarro, e acho que isso explica tudo que a gente vai falar aqui, é que ele filmou os 2 projetos juntos. O Superman ele filmava durante a semana, e o Pacificador ele filmava durante o final de semana. Então ele tava fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, e assim como a primeira temporada, ele escreve todos os episódios e dirige 3 episódios da temporada. Ele dirige acho que o primeiro, o 6º e o 8º. Aí os outros episódios são dirigidos pelo Greg Mottola, que é o cara que dirigiu Superbad, né, um filme que a maioria daqui já assistiu, filme de comédia bem famoso. A Aletea Jones, que é uma diretora mais de séries, dirige algumas séries da HBO. E o Peter Soletti também, que é um diretor de séries, né? Dirigiu Your Honor, Game of Thrones, enfim. Então a temporada é dirigida por essas pessoas. Começando falando já da segunda temporada. A primeira temporada, acho que aqui, tirando o Vini, todo mundo gosta bastante. A segunda, ela já começa de uma maneira engraçada, que é aquele retcon que ele faz do final da primeira temporada. Já que ele faz aquele... Eu sei que parece que faz tanto tempo que isso aconteceu que a gente até esquece que isso aconteceu, mas a primeira tem um previously, né? Tem relembrando a primeira temporada. Tem um retcon que ele faz já nesse segmento, que é trocando a Liga da Justiça do final do Pacificador da primeira temporada pela Gangue da Justiça. O Guy Gardner, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, o Superman e a Supergirl. O Superman e a Supergirl e o Senhor Incrível é só a silhueta, mas outros aparecem o Guy Gardner e a Mulher Gavião aparecem, né? Eles conversam. Ele faz esse retcon. Foi uma coisa que na estreia do Pacificador só se falava disso, e eu honestamente acho uma coisa bem foda-se, eu não me importei, mas essa era a grande explicação que as pessoas queriam de como ele vai resolver essa questão de mudança de universo. Ele só fez um retcon mesmo, e eu honestamente não me importei. Mas vocês têm algum comentário sobre isso? Vocês ficaram bravos, acharam genial, legal, ou só também não se importaram com isso? É um retcon e pronto. Tipo, por um tempo eu até me perguntei se o James Gunn ia vir com alguma solução mirabolante pra justificar o Pacificador no DCU, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez foi melhor ele só ter feito isso mesmo, pra evitar muita confusão. Porque é o seguinte, o DCU, ele é um reboot total mesmo do DCU.
Mas assim, como é o do James Gunn, é claro que ele resolveu manter as coisas dele nesse novo universo. Mas tem aqueles que argumentam que ele realmente deveria ter dado reset em tudo, ter descartado tudo fora e começar tudo do zero. Mas assim, tecnicamente foi isso que ele fez. E assim, no caso do Pacificador, ele era um personagem extremamente desconhecido antes do James Gunn adaptar ele. Então não sei se teria dado certo você simplesmente descartar o personagem e jogar fora. Eu acho que já era esperado ele fazer esse retcon, porque ou ele faria isso, ou ele simplesmente ignoraria completamente aquele momento ali do último episódio e, tipo, tacaria o foda-se e fingiria que aquilo nunca aconteceu. Então, assim, eu achei legal e, sei lá, só foi necessário, legal, mas não foi uma coisa que eu achei, nossa, que legal, quando eu vi a Gangue da Justiça tá aqui, lembrando que a Gangue da Justiça aparece também no filme do Superman. Eu acho que só foi uma coisa funcional que ele fez pra que faça algum sentido no final das contas. Eu achei que, tipo, na minha opinião, tinha que ter descartado tudo realmente, não ter reaproveitado nada. E já que decidiu manter, eu acho que, tipo, era o mínimo que ele podia fazer, esse retcon aí, e pra poder explicar um pouco. Então ele fez a obrigação dele. Cara, é incrível como eu e o Vini estamos conectados nesse podcast, porque ele literalmente falou tudo que eu acho. Tipo, aqui ficava toda uma discussão, ai, como é que ele vai explicar isso? É tipo, gente, foda-se. Ele não quer descartar essas coisas, tipo, isso não importa. Ele fez até de uma maneirinha, por incrível que pareça, uma das coisas mais quadrinhos possível. Ele só, tipo, é isso aí, é diferente, foda-se, bola pra frente. E eu acho legal, assim. Até a piadinha que o Guy Gardner e a Gavião fazem lá, eu achei sem graça. Achei que da passada, que era com o Flash, o Aquaman era mais engraçadinho, mas enfim. Mas é isso, né? Ele faz esse retcon, e aí o primeiro episódio começa, um episódio dirigido pelo James Gunn, e no mais é recontextualizando os personagens. Então a gente vê mais do Vigilante, se passa 6 meses, né, depois dos eventos do Superman. Então a gente vê o Vigilante, o Pacificador, a Harcourt, a Adebayo e o John Economos. O Economos tá investigando o Pacificador, né, secretamente, a mando da Argus. A Harcourt tá tentando arranjar um emprego depois que ela foi demitida. O Pacificador também tá tentando ganhar notoriedade. Eles acharam que depois de salvar o mundo na primeira temporada eles iam, né, ser mais reconhecidos, mas não acontece. E tem toda essa jornada do Pacificador, por exemplo, tentando entrar na Gangue da Justiça, que aí tem a cena com o Maxwell Lord, com o Guy Gardner, a Moça Gavião. Aparece até aquela personagem, a Coelha Branca. Foi toda uma discussão na internet por um fator lá dela, mas isso não importa. Tipo, é uma cena que tá no trailer e é legal mostrar o universo, né, os personagens voltando, mas no geral não muda nada, né? Eu não achei também uma cena tão incrível, uma participação que me fez mega feliz, assim, achei whatever. Mas eu gosto desse primeiro arco do Pacificador, né, nesse primeiro episódio, né? Dele tentando né, entrar na Gangue da Justiça. Eu acho que faz sentido com o personagem em si. Eu acho que faz. Eu acho que faz sentido, porque a gente vai falar bem disso. A segunda temporada é o Pacificador tentando ter um arco de redenção. Eu acho que faz sentido ele realmente entrar para uma equipe que já é estabelecida nesse universo. Mas assim, é uma ceninha que deve durar o quê? Uns 10 minutos, no máximo. E não, é legal não, porque você fala. não é nem 10 minutos, é tipo uns 5 minutos. Não, 5, pouca coisa que dura, e assim, é legal você ver e falar, eles aparecerem em Superman e tal, mas assim, pra história como um todo, ela não tem nenhuma relevância, né, tanto é que ela é até mais curta do que eu lembrava, Mais mas ou sei lá. menos, tipo assim, as participações do Lanterna Verde e da Mulher Gavião são ok, mas ainda assim eu achei que a cena serviu pra mostrar que o Pacificador, apesar dos esforços deles, ele ainda não é levado a sério pelos outros super-heróis, o que deixa ele frustrado. E também tem, tipo, ele recomenda que ele mata pessoas, né? E aí tem um momento em que ele meio que lembra da morte que ele matou o pai. E também acho que mostra um pouco mais da Gangue da Justiça, como eles funcionam, e que eu acho que talvez vai ser mais importante pros próximos filmes, mas eu concordo no geral com o Bruce. Não, e também eu queria comentar uma coisa, tipo, primeiro, o que eu vou falar vai soar muito superficial mesmo, e eu nem sei se vale como uma crítica válida, mas uma coisa que o Pacificador fez, que me chateou um pouco, é que ele cometeu o mesmo erro que as outras séries da Marvel faz, que é essa teimosia de não mostrar o personagem uniformizado. Tipo, aquela cena onde ele tá sendo entrevistado pela Gangue da Justiça é literalmente a única cena na temporada todinha em que ele veste o traje clássico dele. Eu acho que aqui só você e o Arthur devem se importar com isso, né?
Ah, mas sei lá, tipo, era. Não importa. Na primeira temporada era legal, tipo, ele literalmente saía, andava pela rua com aquele uniforme como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tipo, poxa, ele se encontrou com o pessoal no restaurante vestido daquele jeito. Só essa cena, né? As outras cenas eles iam fazer as missões, né? Por isso que eles usavam uniforme. Então tinha um contexto, mas aqui não. E também teve outra coisa. Na primeira temporada, realmente teve esse senso de que era uma missão onde ele tinha que salvar o mundo de uma invasão alienígena. Daí essa segunda temporada não tem necessariamente isso, é ele sendo perseguido. Ah, eu acho isso. Não, eu prefiro isso. É um problema geral de. Não só de super-herói, mas no geral da cultura pop. Você sempre tem que fazer algo muito maior depois. E aí chega um momento em que não tem mais o que fazer, né? De ficar nessa crescente. Então eu prefiro assim você ir alternando. Nesse sentido, não me incomoda nem um pouco esse plot da segunda temporada. Não, eu concordo com o Charlie nessa parte. Exatamente, tipo, que ele tá querendo ser uma história mais intimista. O problema é que não consegue desenvolver isso. Não exatamente com o computador, né? Não, ele consegue pontos em outros, não, né? É. Ele perde tempo fazendo umas idiotices, tipo o subplot do caçador de águia com a Ygritte que vai tomar no cu, né? A gente vai falar disso depois, mas puta que pariu. Mas eu concordo com o Arthur, eu gosto que ele é mais intimista nessa temporada e quer focar mais nos personagens. Eu acho que é o grande trunfo da primeira temporada. É fazer, tipo, o John Economos ser um personagem legal, sabe? No quadrinho é tipo um puta bucha que tem duas falas, assim, nunca fez nada. E aqui ele é um personagem super legal, a Emilia Harcourt, que Nossa, ela surgiu no Renascimento, na fase do Esquadrão Suicida, tá ligado? Tipo, a personagem extremamente bosta, ela também morreu e ninguém se importou. E aqui na série ela é uma personagem mó legal e que você se importa com ela na primeira temporada. Na segunda também, eu diria. A filha da Amanda Waller, que é uma personagem original que é muito boa. E eu acho que é o problema geral que o primeiro episódio passou, e que foi pro resto da série inteira, que tirando a Harcourt e o Pacificador, outros personagens não tem muito o que fazer, né? Esse primeiro episódio ele destaca muito isso, porque a Harcourt tá naquela trama dela de querer um emprego novo, e o Pacificador de, né, ser conhecido, e o resto não tem o que fazer, né? O Vigilante só parece fazer piadinha. Muitas vezes não, quase todas, né? O Vigilante, eu acho que pelo menos até não sei se os 2 últimos ou os 3 últimos, dava pra você contar no dedo as participações dele. Depois acaba crescendo um pouco, mas crescendo mais em participação, porque, tipo, eles não conseguem corrigir esse problema. E muitas vezes umas piadinhas sem graça. Sim. Não, na primeira temporada também era assim, só que era legal, né? As piadas eram legais, o personagem era divertido. Aqui não, ele aparece, ué. É isso que eu queria comentar. Tipo assim, o Vigilante, ele é esse personagem engraçado, ele é esse personagem bobão, mas pelo menos na primeira temporada, apesar dele ser desse jeito, ele era extremamente útil. Tipo, ele realmente ajudava nas missões. E isso me surpreendia. Mas eu acho que aí tá um bom ponto, porque a primeira temporada funcionou e a segunda não, pelo menos pra mim. O fator novidade fez totalmente diferença. Na primeira temporada a gente não conhecia, assim, a Emília, o Economos, eles participaram do Esquadrão Suicida, mas muito poucos minutos, e aqui a gente tem mais tempo, então beleza, o fator novidade ajuda muito. Já na segunda temporada a gente não tem isso, então eu acho que só fica chato e repetitivo, com excesso de piadas, tudo. Chegava uma hora que eu falava, tá, não vai acontecer nada, é só piada, principalmente com o Vigilante, né? Eu concordo com exatamente essa parte do fator novidade do personagem, assim. E exatamente porque a escrita do James Gunn, pelo menos na primeira temporada, no humor, tá bem mais afiada. Mas isso meio que a participação do Vigilante nessa segunda temporada é um efeito colateral da primeira, porque o personagem não tem muito caracterização além de fazer piada. E ser amigo do pacificador, né? Querer ser amigo do pacificador. A caracterização dele, diferente tipo, dos outros 4 protagonistas, é literalmente só fazer piada. E ele foi substituído por outro personagem nesse quesito. Não tô dizendo que é bom ou ruim, que no caso é o Fleury, né? Não, assim, eu concordo com o Arthur. E eu não acho que não tem problema o Vigilante ser o personagem só de humor. Mas mesmo assim, coisa da primeira temporada. Tem aquele episódio muito bom, que é quando o Vigilante vai na prisão pra bater no pai do pacificador. Então lá ele tem um desenvolvimento muito bom, assim, de personagem. Aí depois a Harcourt tira ele da prisão, ele chora. Tudo mais. Então não acho que é personagem de piadão, assim, na primeira temporada. A segunda é só isso, né? Um personagem que, né, não tem até o lance com a mãe, mas isso vira piada
também, né? É até curioso que o James Gunn, ele falou, tem 2 personagens que ele queria muito ter colocado nessa temporada, ele chegou a pensar e ele não colocou, mas que ele queria muito contar essas histórias, que é o irmão do Vigilante, que é ser o Vigilante, só que sério, e a mãe do Pacificador, né, que ele não colocou nenhum dos dois. Mas tem uma pena, porque teria sido pelo menos algum arco, alguma coisa pro Vigilante fazer, né, além de ficar contando piadinha sem graça. O Avast comentou isso uma vez, mas assim, ele disse que ele gosta mais quando o James Gunn faz esses projetos PG-13 do que quando ele tenta fazer esses projetos para maiores de idade, porque ele acha que ele abusa muito desse conteúdo assim, que ele quer, desse conteúdo que mostra que a série é mais 18. E assim, eu não concordo necessariamente com ele totalmente, apesar do primeiro episódio ter literalmente uma cena de orgia, mas assim, eu senti que realmente o James Gunn abusou um pouco dessa classificação para maiores de 18, pelo menos na parte dos diálogos, porque assim, eu senti que teve muito palavrão jogado fora, de assim, ser dito de um jeito muito jogado. Eu acho que, por exemplo, 80% das falas do Economist tem que falar com algum palavrão. Aí, honestamente, foda-se, né? Tipo, eu acho que não tem problema isso. A parte do palavrão não me incomoda, mas, por exemplo, tem uma cena com o Vigilante, eu não lembro se é no último episódio ou no penúltimo, que a Debaio vai na casa dele, e aí a mãe dele fala, eu acho que é a Ali que tá aqui, aí ele fala, porra, mas quem é Ali? Ele abre a porta e vê ela, aí do nada ele me solta você só pode falar isso se você, sei lá, chupar ela, eu não lembro como que é a piada. Aí eu fiquei olhando, tipo, mano, não, sabe, não. Totalmente desnecessário, né? Exato, não, tá ligado? Eu não lembro se a piada não era com essas palavras, mas era nesse sentido. Não, sim, então, tipo, às vezes é umas piadas, tipo, muito exageradas, e é o problema que às vezes podia ter alguém que botar a mão do Gunn e falar assim, James, vamos refilmar essa cena, só que sem essa parte? Vamos? Exato, mas o James Gunn precisa sair, ele precisa do alívio cômico dele com piada, de bunda, de sexo. Esse é o meu grande problema com o James Gunn, é isso, na minha opinião. E assim, é que eu acho que normalmente as piadas funcionam, só que o problema é quando não funciona, é só tipo, cara, tá bom, né? Então, o filme é mais curto, né? Agora você vê, tipo, 2 temporadas todas, que é isso toda hora, aí acaba saturando um pouco. Não, é que a gente vai chegar lá, porque tem um personagem nessa temporada que é só isso. Assim, é foda, porque é um personagem que eu vi que todo mundo adorou. Todo mundo adorou esse personagem, achou, nossa, que personagem legal, dei muita risada com ele. E eu acho que é só aqui que nós... Eu não sei você, mas eu e o Parces detestamos ele. Não, a gente tá junto nessa, aí eu detestei também. Nossa, horrível. E só pra finalizar o primeiro episódio... Não, só falar pro Bruce lembrar a piada, é que, tipo, a Adebayo fala que normalmente só a esposa dela chama ela de Lee, por isso que ele falou esse negócio de se você estiver fazendo cunilingus nela, você pode chamar ela de Lee também. Então, tipo... Não, assim, além da piada ser ruim, sei lá, o timing dela é péssimo. Cara, do Vigilante, por incrível que pareça, eu acho que a única função que ele tem na trama é o dinheiro que ele tem naquele lugar que eles acabam pagando a fiança. Não, É a única coisa que funciona nele da temporada inteira. Porque o das Aranhas também chegou uma hora que eu falei, chega, pelo amor de Deus, chega, não dá. A primeira vez foi engraçado e depois morreu. Que piada das aranhas? É o negócio de checking lá, ó, de fact-checking? Não, que ele fica falando que sabe tudo sobre aranhas e ele não sabe porra nenhuma. Isso aí. Essa eu só achei engraçadinha. Tipo, é foda que ele repete um canguru com vários bichos, né? Aí fica chato, mas da primeira vez foi engraçadinho. última coisa sobre essa cena do vigilante com a mãe, tipo, assim, ela é bem desconfortável, mas assim, eu fiquei na dúvida se era o James Gunn realmente tentando ser engraçado ou se era o James Gunn realmente querendo tornar aquela cena desconfortável, porque assim... Na terapia dele exorcizando as coisas dele, assim, a mãe dele é assim também. Não, eu não acho, porque é o seguinte, vocês vão me achar muito fanboy pelo que eu vou dizer agora, mas assim, o que acontece é que o James Gunn, toda vez que saía um episódio novo de Pacificador, ele ficava lançando esses episódios desse podcast onde ele falava sobre a série e falava sobre como era produzir eles e tudo mais. E eu escutei esses podcasts, eu geralmente escutava quando, sei lá, eu tava indo pro trabalho, quando eu tava fazendo minha academia, e eu aprendi algumas coisas interessantes lá sobre como eles fizeram as séries. Agora, pro Vigilante, eu achei muito interessante porque teve uma parte que o James Gunn falou que ele não acha que o personagem deveria ser enaltecido, e que ele até aponta que ele realmente trata mal a mãe. Não sei se eu fico mais surpreso do James Gunn fazer um podcast ou o Parse ser consumidor desse podcast. Então, mas aí eu vou falar uma coisa, você sabe que um monte de gente caiu em cima do James Gunn, que ele tava nesse podcast, mas assim, gente, é uma coisa normal na HBO, né? A Succession, toda semana tinha podcast do criador
falando da série, o Game of Thrones, o Casa do Dragão, séries grandes, a HBO faz podcast com o criador, o elenco, os diretores, pra comentar, né? Então, não acho que tem problema nisso, né? Acho legal. Eu não ouvi nenhum podcast, porque, enfim, eu não via nem de Succession, imagina, de Pacificador, mas eu não tenho interesse, mas eu sei que a galera gosta, né? Não, assim, é porque eu escuto esses podcasts em momentos em que realmente acho que eram adequados. Porque, por exemplo, quando eu tô voltando do trabalho, tem vezes em que eu pego um trânsito longo, que eu não sei quanto tempo vai durar. Então, para eu passar o tempo, eu escuto isso para ver se eu aprendo algumas curiosidades legais. O mesmo serve para minha academia também. Parce, eu normalmente escuto outras coisas quando estou no trânsito. I've changed a lot since I last saw you. I don't want to be a joke anymore. I want to be a real hero. Pra finalizar o primeiro episódio, a gente só tem duas coisas pra comentar. Que na verdade, por incrível que pareça, tem bastante coisa que acontece nele. O par citou a cena da orgia. Vocês também ficaram, tipo, horrorizados, como várias pessoas na internet? Ou, tipo, assim como eu, vocês, tipo, não ligaram pra cena da orgia? Porque isso foi um grande debate na internet, de gente falando que era um absurdo ter isso na série, não sei o quê. E eu, honestamente, não me importei, assim. Horrorizado? Eu não fiquei horrorizado, assim. Cara, eu acho que é uma coisa. Desse tipo de coisa é uma coisa que eu já espero no James Gunn. Não sei se vocês lembram, no Esquadrão Suicida, tem uma hora lá que o Pacificador e o Sanguinário estão competindo e do nada você começa a ver, tipo, uns pintos aleatórios. Cara, o James Gunn tem neura com pinto, isso a gente já sabe, tá? O que o Zack Snyder tem com barriga, com um tanquinho de homem, o James Gunn tem com pinto. Então. Não se esqueça das naves de piroca de Homem de Aço. Assim. Então, exatamente. Então, assim, eu não fiquei horrorizado, mas eu só olhei, tipo, mano, desnecessário, mas não que seja horrorizado. Assim, eu não achei totalmente desnecessário. Assim, se eu fosse um criador de um roteirista, eu não sei se eu teria pensado nisso, mas assim, considerando a situação que o Pacificador tava, eu não achei necessariamente desnecessário, porque o contexto, ele tinha acabado de ter uma conversa com a Harcourt que não foi... Assim, terminou numa certa grosseria que chateou ele. E, assim, dar aquela festa, ou cheirar aquelas drogas, foi a forma que ele achou pra se consolar, pra aliviar um pouco o estresse que ele tava sentindo naquela hora. Agora, assim, é um negócio que muita gente vai entender quando assistir? Não é. E, tipo, eu acho que a gente tem que aceitar isso. Mas, pelo menos, quando você acha um jeito de acrescentar isso na história de um jeito que pelo menos faça sentido, eu não vejo tão mal assim. Diferente de outras séries aí que só querem mostrar a vulgaridade de um jeito extremamente superficial. Tipo, eu acho que, tipo, sei lá, não me importa. E as pessoas que ficaram bravas com isso, tipo, você ficar bravo com isso, mas não ficar bravo com Deadpool Wolverine, que tem violência excessiva, né? Tipo, sei lá, um The Boys da vida que o Par citou. Tipo, até na primeira temporada de Pacificador teve uma cena, mostrou alguns peitinhos e, sei lá, o pessoal também se incomoda com aquilo? Não, se incomoda com isso, mas com o Pacificador explodindo uma pessoa e voando sangue pra outro lado, não tem problema, né? Mas pra finalizar o primeiro episódio, teve todo, né, o lance do multiverso. Eles finalmente exploraram aquela sala compacta que o pai do Pacificador tinha no primeiro episódio, na primeira temporada, que mostra que ele tem aquelas várias portas com dimensões diferentes. Ele entra numa dessas portas, encontra uma versão alternativa do pai dele e descobre esse universo onde o irmão dele tá vivo, né? O Keith está vivo, o pai dele tá vivo e eles têm uma boa relação, eles são heróis queridos, né? E tem uma cena muito bonita dele conversando com o pai e com o irmão, né? Tomando uma bebida lá. O Bruce deve saber que marca, que bebida que era, eu já não sei. Eu sou um novo homem, eu não bebo mais. Ah, não, imagina. Fala isso pra quem não estava com você no final de semana. Pra ver as fotos de quinta-feira. Mas e termina com o pacificador dessa realidade chegando, eles lutando, entre aspas. E o nosso pacificador, matando sem querer o pacificador alternativo. E aí termina o episódio assim. E seta o que vai ser a trama, né? Ou parcialmente a trama dessa temporada. O que vocês acharam desse uso do multiverso? Olha, apesar dos meus problemas com essa temporada, pra mim, ela tava realmente funcionando quando eles estavam justamente abordando essa história da Terra Alternativa. Porque era lá onde as coisas
interessante se realmente estava acontecendo. Olha, a introdução desse novo multiverso, vamos dizer assim, eu achei ela bem feita, foi uma das coisas que eu vou elogiar, que eu gostei dessa temporada. Eu achei legal, e eu achei legal porque eu acho que ela rende talvez as cenas mais bonitas da série, como os diálogos dele com o irmão, no outro mundo, claro, né, do pai dele, a gente vai falar disso mais pra frente. Então esse ponto é um dos pontos que eu achei mais legais, é um dos pontos mais elogiáveis dessa segunda temporada, pelo menos pra mim. Não, mas é que eu falo, é que, tipo, eu não sei se eu tenho nada assim pra adicionar exatamente, porque, ok, eu gostei de todo esse plot, da Terra alternativa, blá blá. Não é como se eu achasse um plot point tão interessante, assim, principalmente daquele último episódio, que a gente vai falar depois, né, que é meio merda, mas eu só queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que o Joel Kinnaman apareceu em Pacificador, segunda temporada? Porque, porra! Não, foi muito legal. É que o problema do. Foi muito legal o retorno dele. O problema é que a gente esperava que fosse ter algo com o Rick Flag Sr., né? Mas o Rick Flag Sr. é esse personagem misterioso que eu não entendo o que o James Gunn quer fazer com esse personagem, porque pra mim a pior coisa da temporada é o Rick Flag Sr., mas eu concordo, assim, é até um pouco triste, porque a participação do Rick Flag é muito boa, né, Olha, naquele episódio. Pior que sim, mas eu até tava pensando nisso, porque assim, quando ele apareceu na série, eu pensei, caraca, ele voltou. O que será que eles vão fazer demais com ele, além dessa participação dele? E foi só aquilo. Eu fiquei pensando, poxa, beleza, ele serviu pra mostrar que o Flag Jr. teve um passado com a Harcourt, mas tirando isso, o Flag da outra dimensão não serviu pra porcaria nenhuma. É, porque, Charlie, eu acho que não pode ficar trazendo a Viola Davis de volta com a Amanda Waller. Então paga um salário aí, paga um cafezinho pro Frank Grillo, que ele sempre volta. Não, mas é porque tem um contexto. A Amanda Waller realmente tá sendo julgada agora pelo que ela fez, depois que a filha dela denunciou ela. Agora o problema mesmo é que o James... Não. Você não viu Comando das Criaturas, Parzi? Eles falam, não, eles Não, não, eu eles vi Comando das falam que não deu Criaturas, mas nada. é porque Que, tipo, realmente ela foi julgada, a primeira cena é isso, que ela foi julgada, não sei o quê, e agora ela não pode mais usar pessoas no Esquadrão Suicida. Foi só isso que aconteceu. Não, o contexto de não ter a Amanda Waller é que a Viola Davis é cara, né? Esse é o contexto. Olha, o que eu mais tô gostando dessa gravação é a frase que eu mais ouvi é: mas tem um contexto. Para o Parzi não criticar a série. É isso que eu mais tô gostando. Passada de pano total. E isso que o Parzi prometeu pra gente. Ele, não, mas eu acho que eu vou criticar a série. E o que eu mais ouvi mas tem um contexto. Não, mas é porque realmente tem coisas que eu não tô gostando. Tipo, por exemplo, o Charlie falou do Rick Flag Sr., que é uma das piores coisas da temporada, eu concordo. Uma coisa que do Frank Grillo, porque em Superman ele não aparece tanto e aqui ele aparece mais, e eu não sei, eu acho que o Charlie lembra, a gente deve ter comentado isso num Pauta Quente antigo. Cara, uma das coisas que mais me incomoda é que eu acho, tipo, ele um péssimo ator. Eu acho ele um péssimo ator, então, assim, além do personagem ser mal escrito, tipo, ele não me convence, sabe? Tinha algumas cenas que precisava de um pouco mais, ele principalmente com a Emília, se eu não estiver enganado, essas cenas mais no começo da série, e, tipo, sei lá, ele atuando é um grande nada, sabe? Eu não vou falar que ele é um grande ator, ele é whatever. Eu acho que pra esse papel ele convence, mas é que essas cenas da Emília é um plot muito bosta, né, da Emília com o Frank, com o Rick Flag Sr., eu acho que é tão bosta que acho que nem o Danny Day-Lewis conseguir trazer uma atuação boa pra essa cena, sabe? Eu acho que se você não faz isso, mas assim, o personagem é super chato aqui, mas assim, o ator também não ajuda em nada. E uma coisa curiosa é que, assim, ele é zero carisma também, né? Então, e é foda porque na Comando das Criaturas, ele é um personagem legal no Comando das Criaturas. Mas aqui, como o Arthur falou na abertura, aqui ele é outro personagem, parece que ele mudou a chavinha, virou um personagem aleatório. E muito mal escrito aqui, muito sem graça. E sempre que ele aparece, tipo, sabe... Você só quer pular cenas e voltar pra personagens mais interessantes. Você só acha ele legal quando tá com cabelo platinado, Charlie? Não. Porque no Comando das Criaturas ele tá com o cabelo loiro, né? Cabelo branco, sei lá. Não, é cabelo branco. Não, cabelo grisalho.
Olha, eu não vou mentir que eu esperava gostar mais do Rick Flag Sr. na temporada, pelo menos no quesito de atuação, mas eu realmente também senti que eu não entregou tanta coisa que me fez pensar, caraca, esse personagem de Comando das Criaturas finalmente tá aparecendo live action, olha só como o DCU tá explorando essas diferentes mídias. Eu, infelizmente, por mais que eu quisesse ter sentido isso, eu não senti isso com o Rick Flag Sr. E tem mais, eu honestamente acho que ele e todo o subplot com a Argus facilmente a pior coisa dessa temporada. Não, isso que, tipo, as três coisas é o James Gunn que escreveu, né? Então, não dá nem pra usar desculpa, foi outro roteirista que escreveu o Comando das Criaturas, e é por isso que o personagem tá diferente. Não, é tudo do James Gunn, né? Então, o personagem ser uma bosta aqui, ser completamente diferente, é culpa do James Gunn mesmo, né? Mas, parceiro, eu achei curioso que você falou que você esperava da atuação do Frank Grillo. Isso também não esperava, né, parceiro? Não. Não é que eu acho que o Frank Grillo é um grande ator ou coisa assim, é que sei lá. É porque eu pensei, olha, esse é o cara que é o pai do Rick Flag Sr. E ele agora tá na série do Pacificador, que é o cara que matou o filho dele. Então eu penso que, nossa, deve ter um arco de vingança muito foda entre esses dois. Talvez eu realmente veja ele com sangue nos olhos, essas coisas. E assim, tem aquela cena onde ele dá uma surra no Pacificador, onde ele realmente se solta lá um pouco. Mas só que tirando isso, sei lá, eu não senti muita coisa da atuação do Frank Grillo nas outras cenas em que ele aparece. I need to find the Peacemaker. He killed my son. E você citou, né, a gente tá falando do Rick Flag Sr., que todo mundo aqui detestou esse personagem, mas ele né, no segundo episódio, ele vira o líder da Argus, é uma organização do governo lá que lida com esses problemas, com questões dos meta-humanos. O Parsi falou, e é verdade, a Argus eu achei a pior coisa da temporada, junto com o Flag. Mas tem outra personagem, mas aí o Arthur vai se deliciar falando, que é a Sasha Bordeaux, que, assim, quando ela foi anunciada, eu achei, pô, da hora. Que pra vocês que não conhecem, né, a maioria que a gente não conhece, ela é uma personagem que ela foi criada lá numa fase do Batman dos anos 2000, que ela foi criada pra ser tipo uma segurança do Bruce Wayne. Era uma época que o Bruce Wayne estava sendo acusado de assassinato, de ter matado uma pessoa, e ela, né, é uma agente especial do governo, e ela vai pra virar uma segurança particular dele, e ela é uma personagem muito legal. Ela tem uns braços meio robóticos, tem umas esquemas de luta, assim, e quando ela tava na série eu pensei, pô, da hora, né? Mas na série, cara, que personagem genérica. Ela é uma Emilia Harcourt, não é nem 2.0, é 0.5, assim, de genérica. Não tem nenhum dos elementos da hora dos quadrinhos, assim. É só uma personagem descartável. Porra, eu preciso tanto. Nossa, Charlie, eu preciso tanto de uma coisa, cara. Tipo, o Flurry e a Sacha Bordeaux foram feitos pra, tipo, um reflexo esquisito do vigilante da Emilia Harcourt, cara. E, tipo, não funcionou. Eles são nulos, sabe? Sendo que era o oposto de interesse, né? Não, aguarda um pouquinho aí que o Flurry vai ter um segmento especial só pra ele. Olha, eu não tenho muito o que discordar do Charlie, porque realmente a Sasha Bordeaux é uma personagem genérica e eu não consegui sentir muita coisa por ela em geral. E sabe o que me incomodou também em relação a esse negócio da Argus? É que assim, por exemplo, na primeira temporada, a gente teve o plot A com as borboletas e o plot B com o pai do pacificador. Daí, no penúltimo episódio da primeira temporada, eles já resolvem o plot B com o pai do pacificador para que no último episódio eles possam concluir o plot A das borboletas de uma maneira satisfatória. Por algum motivo, nessa segunda temporada, o plot A eu enxerguei como essa outra dimensão, enquanto o plot B foi o lance da Argus, que de novo, para mim é a pior coisa da temporada. E assim, por algum motivo, eles resolveram resolver o plot A no penúltimo episódio dessa temporada e prolongar ainda mais o plot B no último. Mas essa parte da Argus, eu concordo plenamente com vocês, é assim, a parte mais chata, e curiosamente, eu, não da Argus exatamente, mas eu achava que esse arco de vingança do Rick Flag Sr. seria a coisa mais legal dessa temporada, assim. Eu pensava, e nossa, tipo, de longe, a coisa mais insuportável que teve, não só porque eu acho o Frank Grillo, assim, zero carisma, ele tem o carisma de um poste, mas, tipo, nossa, os personagens coadjuvantes são insuportáveis, assim, não tinha nada, sabe, era aquela coisa que se você espremesse ali pra fazer um suco, não sairia nada, sabe, a gente ia se engasgar com a semente. Eu fui inocente, eu pensei que a gente ia ter uma cena do Rick Flag Sr. e o Jr. da outra realidade, dele encontrando o filho da outra realidade, uma cena emocionante, assim. Porque no Conto das Criaturas, até tem uma cena que ele fala do filho que é muito legal. E eu pensei, pô, vai ser da hora pra caramba do Pacificador. Aí não, tipo, no Pacificador a gente tem umas 3 versões do Rick Flag Sr. Parece que são 3 personagens na mesma série.
e nenhum conversa com o outro e vira esse personagem bizarro que a gente viu nessa temporada. Não, exatamente. E eu acho que o Arthur tinha comentado, o Arthur tinha comentado isso, e eu fiquei pensando assim, com tantas camadas, entre aspas, que a gente vê do Rick Flag Sr., que tipo, eu só fiquei pensando, eu falei, cara, eu não entendi esse arco de vingança, porque certamente esse cara deve ter sido um pai bosta a vida inteira, porque, tipo, não colou pra mim, de A verdade, não vingança colou. meio que por obrigação, assim, né? Sabe? Ele sentiu alguma coisa. Ele fala no Comando das Criaturas, ele teve um filho muito jovem, né? Ele era muito jovem, e aí ele, tipo, entrou pro exército e ele não pôde criar o filho dele direito. E aí ele tem essa culpa, né? E aí o filho era uma pessoa muito melhor do que ele poderia, do que ele já foi, né? E aí ele tem essa culpa, mas é foda que agora no Pacificador a gente não vê nada disso, né? E o que vocês acharam da magia ser canonizada no DCU? Foi engraçado. Por outros motivos. Assim, ele não canonizou. Ele canoniza, tipo, alguns eventos, né? Essa é a parada. Tipo, ele não canoniza necessariamente o Esquadrão Suicida ou o filme, né? Ainda bem, né? No caso, o lado do David Ayer. Mas eles citam a magia, né? Ou seja, a personagem em tese existe. E ela nem foi no funeral, né? Do Rick Flag, o Junior, que eu achei engraçado também. Porque se eu não estiver enganado, eu acho que eles citam o nome, Juni Moon. Sim, falam dela. Falam que ela é magia, que ela tem poderes, né? Ou seja, eles citam a personagem magia. Tipo, com certeza não é a mesma magia do Esquadrão Suicida de 2016, até porque ela morre no final do filme, então não tem como ser ela, que o Flag vira casaca com ela. Que ele era um namorado infiel. Sim, ele tinha um caso com a Emília. Inclusive, eu quero falar disso também, que James Gunn já deu de mostrar a morte do Rick Flag Jr., né? Porque, tipo assim, é uma cena muito foda do filme Esquadrão Suicida. Ele mostrou já isso 4 vezes. Que 2 vezes na primeira temporada e 2 ou 3 vezes nessa temporada. Dele mostrou a cena o pacificador enfiando o vidro no coração do Rick Flag, e aí o Rick Flag falando, pacificador, que piada, caindo e morrendo. Tipo, já deu, cara. A gente já entendeu, é legal. Eu acho que essa é uma ferramenta que tem que ser usada, de mostrar cenas, assim, tem que ser usada mais vezes. A galera que tem medo de usar cenas de projetos anteriores, mas não precisa mostrar 5.000 vezes, né? Que a gente já entendemos. E aí depois, aí tem a introdução dos agentes da Argus, então eles trazem o mestre Judoka de volta, que no começo da temporada tava horrível, como o Part comentou que o personagem parece que só tinha a função de lutar com o pacificador, mas depois ele ganha um pouquinho mais de coisinha de personalidade, e o pior personagem dessa temporada, quase junto com o Flag Senior, que é o Flurry, né, um comediante muito bom, que é o Tim Meadows, é um ator, ele é o diretor lá do Meninas Malvadas, o diretor da escola do Meninas Malvadas. Cara, assim, a piada da cegueira de aves nem me incomodou. Eu só, tipo, achei, ok, é bobo e acaba tendo uma função na história. Mas essa personalidadezinha dele de olha como eu sou Ed, como eu sou canalha, como eu fico fazendo comentários, assim, e dando apelidinho pros outros, é tipo, nossa. Porque quando esse cara apareceu no checkmate no final, eu falei, não, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem, James Gunn, e o pior de tudo é que parece que só a gente que não gostou dele, que toda a internet adorou esse personagem. Eu não entendi, assim. Olha, pra mim, sabe a sensação que esse personagem me deu? Desgosto, tristeza, arrependimento? Não, eu vou dar um cenário muito específico. Sabe quando você tá no trabalho e aparece um cara que tá tentando ser amigável até demais com você, mas na verdade ele só tá sendo inconveniente mesmo? Pois é, essa é a sensação que eu tive quando eu vi esse Flurry. E também outra coisa, essa piada da cegueira de pássaros foi o seguinte. Eu não achei engraçado quando eu vi na série, mas por algum motivo, quando eu tava de bobeira e eu lembrei dessa cena, eu comecei a dar risada porque eu pensei, poxa, que coisa idiota! Então funciona com você, né? Não, mais ou menos. Olha, esse personagem, ele foi tão detestável pra mim que vocês falaram, eu nem lembrava que o nome dele era Flurry. Eu lembrei porque o Arthur comentou. Só ficava, tipo, aquele cara insuportável. Eu realmente não lembrava, porque... Nossa, a gente vai falar mais pra frente, mas no último episódio tem um momento, assim, que, tipo, ele praticamente faz um mini stand-up de, sei lá, 4 minutos seguidos tentando contar piada, e eu só pensando, eu falei, meu Deus do céu, por que não corta essa porra? Além disso tudo, o cara ainda faz stand-up. Realmente é pra morrer.
Nossa, e ainda tem aquela conversa super bizarra que ele tem. Ah, sabe o que você fazia enquanto você aprendia gramática de Pokémon? Eu tinha 2 mulheres fazendo ato comigo. Tipo, cara, e eu não consigo entender como as pessoas gostaram desse personagem. Todo mundo amou esse personagem. Eu fiquei, nossa. Cara, eu também queria ter conseguido gostar dele, mano. E eu sou tremendo fanboy do James Gunn. Que bom, Parzi, porque eu pensei que você ia falar que tinha um contexto pra Ah, ele vai se ser lascar, chato. Bruce. Ah, Fiquei feliz agora. Eu fiquei feliz. Mas esse episódio, pelo menos, tem uma cena muito. Cara, essa cena eu dei muita risada, que é a cena da Igli matando lá. Matando não, né? Atacando os caras. Mas a cena em si foi ok, mas o que eu achei muito engraçado foi a cena em que ela vira pra a câmera, começa a andar em câmera lenta e começa a tocar uma música. Eu não sei porque essa cena foi muito engraçada. não, é porque era uma águia farmando aura, Charlie. Sim. Não, a música, cara, puta, muito bom. Inclusive, a trilha sonora dessa temporada foi muito boa, tá? Eu acho que isso a gente pode concordar, a trilha sonora foi legal. Eu só fico pensando da onde que o James Gunn descobre tanta banda. Não, e ele tem bom gosto pra música, isso a gente não pode discordar. É por graças a essa temporada que eu coloquei um monte de música na minha playlist. Caraca, Fox e Shazam, eu até queria que tivesse um segmento pra gente falar da nova abertura. Claro, mas uma coisa que o Vini eu sei que não é tão chegado a rock, o Charlie não se liga muito em música, o Parzi eu acho que também não, é mais o Arthur, porque a maior parte, apesar de em um dos episódios tocar Guns N' Roses, que é a melhor parte da série, a maior parte das bandas que tocam não são bandas tão conhecidas do grande público, assim, são bandas mais tipo lado B, assim. Não, o Bruce, eu me lembro na primeira temporada, na cena que o pacificador e o vigilante estão atirando em coisa, né? Só, tipo, brincando tiro ao alvo nas coisas. Começa a tocar uma versão rock de Drag Me Down do One Direction. Eu comecei a rir muito nessa cena, cara. Sim, e ele tem também nessa. Eu acho que é no último episódio, inclusive, que ele começa a tocar aquela música do Twisted Sister, só que numa versão mais pop. Isso, só que numa versão mais pop da música, assim, totalmente inverte. A trilha sonora realmente é muito boa. E sobre a abertura, eu achei que não poderia ser possível, tá? Mas a abertura da segunda temporada é melhor do que a da primeira. Eu quero falar muito sobre isso. Porra, eu também. Quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei. Eu não gostei quando eu vi a primeira vez. Só que ela foi crescendo, eu adorei a música. E, porra, muito boa essa abertura. Achei também melhor que a da primeira. E foi uma ideia legal, a gente vai falar, mas, tipo, fechar meio que a série com a música, assim, eu achei uma sacada bem legal também. É foda que ele faz 5 vezes no último episódio, né? Mas, enfim, a gente vai comentar depois isso. Pior, que eu quero contar uma história pra vocês, porque assim, essa banda que o James Gunn enalteceu na série Fox e Shazam, eu meio que acabei virando fã dela. Tipo, eu tenho não sei quantas músicas já instaladas na minha playlist, até músicas que nem sequer tocou na série. Tipo, Killing It, Count Me Out, Teenage Demon Baby, Second Floor, Holy Touch. Cara, eu acho que até agora eu acho que eu não achei uma música ruim dessa banda. E tipo assim, a melhor deles, que provavelmente se tornou minha música favorita agora, com certeza é o Lorde, que toca na abertura. E assim, eu vi muita gente contando sobre como eles tiveram que levar tempo para se acostumarem com a nova música e tudo mais. Mas eu meio que já tinha conseguido me preparar com antecedência por causa de uma história que eu escutei durante a produção de Superman. Porque o que acontece? A Maria Gabriela de Faria, que é a atriz que fez a engenheira em Superman, uma vez ela numa entrevista contou uma história de quando ela estava filmando uma cena de ação e o James Gunn tocou essa música meio que para estimular ela. E eu queria saber do que se tratava, então eu fui escutar e pensei, pô, que música legal, viu? E eu fiquei pensando, nossa, será que essa música vai tocar em Superman? Daí, não, né? E eu acabei descobrindo que ia ser em Pacificador e tudo mais. E daí, quando eu fui pesquisar o pretexto da música, sobre como é uma música sobre como a gente tá sempre tendo que lidar com situações difíceis na vida, mas a gente sempre tem que conseguir se erguer e lidar com essas coisas. É tipo um negócio tão motivacional e tipo, cara, é sempre uma música que me deixa animado quando eu escuto. Whoa. What is it? They have a dimensional portal, and it leads to a parallel world. What? Yeah. A gente tá falando da Igli, né? Então, tipo, aí tem toda essa perseguição deles, né? Eles tentando invadir a casa do pacificador pra pegar aquela, né, descobrir as portas interdimensionais e tudo mais. Tem todo um subplot, cara, eu também achei isso horroroso, que é o personagem do Michael Hooker, que deve ter um nome, eu não faço ideia. Parzi, me diz que você não sabe o nome desse personagem, por favor. Red Scent Wild. Eu ia falar. Porra. Caraca, que triste que vocês sabem o nome desse personagem, mas ele é um caçador de águias que é contratado pra matar a Igli. Tipo, isso toma todo um tempo do quarto e quinto episódio, é chato pra caralho,
podia não, simplesmente não existir. Tipo, ter umas piadas meio bosta também. E, nossa, eu achei. É o James Gunn superestimando o quanto a gente se importa com a Eagle. Tipo, a Eagle é legal, mas não precisava de todo um subplot pra ela, né? Porque querendo ou não, o personagem mais querido de Pacificador é o Vigilante, né? Não a Eagle. Eu gosto daquela cena onde eles estão discutindo onde o Saint Wild tá discutindo com o Mestre Judoka e o Economus no caminhão. Eu acho que tem uns diálogos bem engraçados naquela cena. E assim, eu confesso, eu também gostei do personagem do Michael Rooker. Eu francamente achei ele engraçado. Ah, não, pelo amor de Deus. Não. Gente, não me surpreende. Não me surpreende. Parzi, qual que é o contexto pra você ter gostado dele? Sim, assim. Tem uma piada que é engraçada quando o Economo chama ele de capitão apropriação cultural. Essa piada foi boa. Cara, sei lá, eu só achei engraçado. Tipo, como é um personagem que tá lá mais pro James Gunn continuar zombando do Michael Rooker e essas coisas. E como eu falei, tem aquela. Eu acho que as interações dele com o Economus também são engraçadas. Mas aí quando você vai falar que a história dele é meio inútil pra segunda temporada, é meio difícil de discordar. Porque, por exemplo, poxa, eles revelam que do nada que o Wiggly é uma águia primitiva que consegue invocar outras águias. E aquilo não serviu pra porcaria nenhuma na temporada. Ah, vai tomar no cu que você acha isso bom. Não, tem aquela cena dele dançando na fogueira. Não é engraçado, você realmente acha isso engraçado? Não, que engraçado. O Michael Rooker disse que ele tava se achando sexy quando ele tava filmando aquela cena no podcast. Nossa, você tá muito na palma da mão do James Gunn mesmo, né, parça? Não sei lá, cara. Eu acho que é só porque eu tô ciente da relação que ele tem com o James Gunn. Eu fico pensando, porra, cara, como é que o cara manda um amigo fazer um negócio desses? Olha, Parzi ouve o podcast do James Gunn. A banda favorita do Parzi é Fox e Shazam. Não tinha como me surpreender menos. Se a temporada fosse melhor, eu não ia ver problema. O problema é que não é, né? Eu, acho até engraçadinho o segmento meio Looney Tunes, mas é que nem o Charlie falou. Isso toma muito tempo dos episódios do meio e, tem uma discrepância, principalmente porque eu acho que, os dois penúltimos episódios, né, antes o sexto e o sétimo, eles são muito curtos para desenvolver certas coisas, mas aí chega no último episódio, o episódio tem quase 1 hora, e são 1 hora que não são muito bem gastas, então você fica pensando, cara, aquilo gastou muito tempo e pra quê, né? Então, mas esse personagem é o meme do Fell for It Again, né? Eu caí de novo nessa. E quando começou a rolar esse negócio dele ter poderes e do Wiggly ser a águia primordial, o meu lado decenalta sujo, eu olhei aquilo e pensei, pô, será que é ele trabalhando o lance do vermelho? Porque quem não sabe, na DC existe, no Código dos Monstros do Pântano, que vai ter filme, tem o negócio do verde, que o Monstro do Pântano é o avatar do verde, tem toda essa entidade que é o verde, que cuida da natureza e tudo mais. E depois na DC tem a contraparte disso, que é o vermelho, que é do homem animal, que são dos animais, das criaturas, e aí tem todo um arco bem legal dos 952, que é o verde contra o vermelho, né? Eu pensei, pô, ele tá trabalhando um negócio, vai ver o Michael Rooker, o personagem dele é um avatar do vermelho, o Wiggly é um avatar do vermelho, mas não, no final não é nada disso, é só, vou fazer piada sem graça mais uma vez, e eu pensei, porra, James Gunn, porra, me ajuda a te ajudar, cara, eu tô tentando ser que nem o Parzi, mas você não me ajuda. Então, eu pensei, quando ele inseriu o personagem do Michael Rooker, eu falei, óbvio, vai ser uma participação, mas eu pensei realmente que seria uma participação importante, sabe? Que no final, sei lá, ia ter alguma coisa que fosse relevante, mas no final é a porra de um grande nada, sabe? Não é engraçado, não é, e não é importante, sabe? Antes da gente ir pra chegar nessa parte final da Terra Nazista e tudo mais, só comentar que o que vocês acharam daquele negócio aquele alien, daquela criatura que a gente viu um flashback que o pai do pacificador mata, tem aquela caixinha que cria essas portas dimensionais. Vocês acharam, que isso foi uma coisa surpreendente, assim, eu até achei curioso que ele não mexeu nisso, né, ele não trabalhou nada isso, quem sabe é um plot que ele vai mexer em futuros projetos do DCU. O Alien eu achei engraçado, mas é engraçado justamente só porque tá jogado mesmo. Eu acho que talvez seja algo que ele queira trabalhar no futuro. Mas eu achei curioso porque, pelo que eu tinha entendido, o pai dele que criou aquelas portas, né? Mas pelo que parece, não, né? É que o pai dele criava as tecnologias, mas os capacetes, mas não, né? Era uma coisa que a gente talvez veja no futuro, ou não, né? Não, pera, você tá falando daquele alien que o pai do pacificador matou pra conseguir a porta? Eu não sei, eu tava pensando naquele outro que ficava jogando rato no incinerador. Eu até achei estranho você falando engraçadinho, que eu pensei, porra, aquela cena não é engraçada, mas tudo bem.
Não é não. Agora que eu pensei, eu tava pensando naquele outro alien, foi mal. Não tô falando do vizinho do pacificador, que aquilo lá era só uma piada, foda-se. Não era nem engraçada e também não era sem graça, era whatever. Mas não, eu tô falando daquele pequenininho que tem um flashback. Não, é engraçado, tipo, porque sempre, isso é outra coisa que o James Gunn introduz, mas não elabora muito com o resultado, com o decorrer da série, mas pelo menos ele dá uma justificativa pra porque que o pai do pacificador tinha acesso a uma dimensão de bolso, porque, poxa, como é que, beleza, ele fazia o capacete e os materiais do pacificador, mas assim, é um pouco difícil de acreditar que um cara desses ia ser inteligente o bastante pra criar uma dimensão de bolso e viver num muquifo daqueles. Sei lá, né, na temporada o que deixou entender era isso, né. Mas sei lá, na primeira temporada também era legal como eles simplesmente não explicaram isso. Achava um mistériozinho legal, mas é meio que o Charlie falou, tipo, o James Gunn só deixou meio foda-se, não explorou isso de forma nenhuma, substancial, então eu até me surpreendi de você ter falado isso, Charlie, porque tipo, não é como se tivesse muita coisa pra gente ver, ele só botou lá pra explicar, mais ou menos, e é isso, acabou. Uma temporada de uma série que não existe mais. Eu acho que isso pode acabar sendo um plot numa temporada futura, né? Acho que pode ser algo legal. A gente falou que pode ser tecnologia de apocalipse, né? A gente não sabe, mas também pode ser alguma coisa whatever que ele só colocou e não vai explicar. Bom, agora falar dos 6, né? O episódio 6 e 7, que é quando são os grandes episódios, né? Que tem as grandes revelações. Eu queria perguntar, vocês tinham pego de primeira, no primeiro e segundo episódio, que essa terra era nazista e que tinha alguma coisa errada com essa terra? Ou não, vocês não pegaram? Olha, primeiro que os trailers realmente entregaram que o pacificador ia visitar essa terra onde ele era um herói amado, mas é só vendo o episódio que a gente olha e percebe, poxa, realmente só tô vendo gente branca por aqui, cadê as minorias e tudo mais? Daí, o engraçado é que eu pensei, talvez isso é só uma coisa que eu perceba, mas aí quando eu vou ver, não, todo mundo na internet tá falando nisso e todo mundo já tá criando teoria de que essa é a Terra X, que pra quem não sabe é uma terra nos quadrinhos onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, e até a CW já fez um crossover falando disso uma vez. Não sei se foi o Vini ou o Parzi que colocou até numa crítica antes de ter essa revelação, que era uma terra que não tinha diversidade, eu acho que até ficava claro. O meu ponto eu achei os 2 melhores episódios, são o 6 e o 7, só que assim, não entra na minha cabeça como de forma alguma o pacificador percebeu aquilo. Simplesmente não entra. Olha, eu até poderia falar, mas vocês vão dizer que eu tô passando pano de novo. Eu não acho que isso é um problema. Ele até transforma isso numa piada. O nome do episódio até, tipo, é um trocadilho com a ignorância é uma bênção, né? Então, é meio tipo, assim, eu, por exemplo, só percebi que eu vi todo mundo comentando, aí eu fui rever e realmente, aí dá pra perceber que não tinha ninguém uma pessoa de cor, né? Não, mas não só isso. Quando ele entra na sede da Argus de lá, tem a porra do Hitler pintado na parede. É impossível que ele não tenha percebido aquilo. A gente não viu, por exemplo, né? Não, a gente não viu porque não foi filmado, mas ele, obviamente, teria visto, né? Não, mas é a piada, né, Bruce? É tipo, inclusive essa cena ele trata como uma piada, né? Tipo, ela fala assim, como é que você não olhou isso? Mas esse pra mim foi um ponto que ficou assim indignado, que ok, eu entendo que ele tava lá na missão de ficar próximo do irmão dele, de ficar com a Emília nessa terra, eu entendo tudo isso, mas ele não ter visto não desceu pra mim. Você disse que ficou revoltado com o negócio do mural, sabe outra curiosidade interessante que eu aprendi também? O James Gunn considerou filmar alguns agentes da Argus com bigodinhos de Hitler e ele chegou a filmar essa cena, só que ela não foi no episódio. E era capaz do pacificador não ter percebido porque é muito conveniente. Né? Essa ia ser piada também. Mas assim, eu vi alguém comentando isso nas redes sociais, de que isso meio que era um comentário sobre privilégio branco. Porque o pacificador estava tão preocupado em ver como as coisas estavam sendo boas para eles nesse mundo, que ele não tinha se tocado em como podia estar sendo para outras pessoas. Não, assim, eu entendo esse plot que ele estava muito feliz lá, porque nesse universo ele estava vivendo as coisas que ele gostaria de viver. Isso eu entendo, tá? Eu só não entendo como em nenhum momento, tipo, ele percebeu antes, tipo, literalmente tem o símbolo do nazismo na bandeira dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, na minha cabeça não entra como em nenhum momento até então. Tipo assim, eu não olho pra bandeira do Brasil todo dia. Não, eu tô falando assim. Não, aí você tá procurando pelo em ovo, né, Bruce? Que aí é tipo a piada. Inclusive, a bandeira aparecia nos episódios, mas elas estavam sempre colocadas de uma maneira que não dava pra ver que tinha lá o símbolo do nazista, do nazismo, né? A suástica. Não, mas era pra não revelar pro público, mas eu digo pra ele, vivendo aquilo. Assim, cara, ele entrou na Argus várias vezes, ele nunca viu aquilo. Então, eu concordo com o Bruce. Obrigado, Arthur. Eu, de certa forma,
concordo com o Bruce dessa forma. Tipo, a piada é engraçadinha, meio que alguma coisa meio tipo. Corra que a polícia vem aí, meio deadpan, né? Mas, tipo, esse negócio assim, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que a bandeira deve estar em todo lugar por aí o personagem só não perceber que tem a porra de um símbolo nazista é meio whatever, mas, tipo, uma história de James Gunn, né? Não ficar pensando muito nessas coisas. Não, ele não tá preocupado com isso é um negócio do privilégio branco, né? Porque ele não tava se importando com isso. Acho que vocês aí estão procurando demais, né? Tanto é que, por exemplo, teve gente que não percebeu, né? Que não achou nada de estranho, assim, nos episódios, em nenhum momento. Mas eu achei, assim, a construção muito boa. E quando teve lá a revelação, também muito impactante. Funcionou muito bem a cena da Adebayo sendo perseguida na rua, né? Que eles vão resgatar o pacificador, ela sendo perseguida. Toda aquela cena é bem tensa. E a cena da bandeira na suástica também. Eu achei muito boa. Ah, mas sabe um plot twist que realmente me pegou de surpresa nessa temporada? O mestre judoca ajudando ela. Não. Não, o pai do pacificador. Isso. Esse sim foi um negócio que me pegou de surpresa. Porque é engraçado você pensar que, não importa a realidade, o Algo Smith vai ser esse cara que é contra o sistema de coisas, por assim dizer. Mas, poxa, realmente foi legal ver ele sendo uma pessoa boa e que ele só tá tentando fazer o que ele pode, mas ele não pode mudar o jeito como o mundo dele é. Mais ou menos. Eu achei que foi um comentário também muito sobre os centristas americanos, né? A galera que, tipo, beleza, eu sei que você não consegue mudar o mundo, você não consegue fazer isso, mas aquilo, né? Ele ainda tá meio de boa, né? Tá lá na mansão dele, né? Os negros no campo de concentração, ele tá, tipo, tranquilão, levando a vida dele, assim, de boa, né? Dá um grande exemplo, na série do Andor, o personagem do Stellan Skarsgård é o completo oposto dele. É o cara que não consegue aceitar tudo isso, ele se esconde como esse milionário, como esse cara altruísta, mas por dentro o cara tá completamente fudido, ele não consegue ser feliz, não consegue viver tranquilamente sabendo tudo que tá acontecendo, né? Então, pra mim, eu gostei muito desse twist, eu gostei dessa sacada de mostrar o centrismo desse personagem. Cara, é porque, exatamente, eu vi muita gente no Twitter que não, parece que não sabia interpretar a coisa, falando, nossa, como o pai do pacificador nessa terra é uma pessoa boa, tá ligado? Tipo, como assim ele é bom? Ele, tipo, ele tá no mundo de nazistas e ele é um super-herói que tem várias coisas, né, vários equipamentos, coisas, tipo, ele não faz nada. Enquanto, por exemplo, o Adrian da outra terra, da Terra Alternativa, que é pobretão, né? É revolucionário, tá ligado? Tipo, o pessoal falando que ele é bom, assim. E isso até me lembrou, né, exatamente dos personagens que são, né, os nossos grandes lutadores nazistas dos quadrinhos, que são o pessoal do Combatente da Liberdade. É o Freedom Fighters, né, do Uncle Sam. Eu espero que nada de... eu tenho um hot take aqui, que nada de... Eu acho que eles deveriam ter sido o time que o James Gunn tinha que ter começado o DCU, em vez do Creature Commando, só que isso não tem muito a ver com o podcast, só lembrei disso. Mas, tipo... Exatamente, por exemplo, você tem um cara que é literalmente o bomba humana, que ele tem um cara que se explode, e eles fazem ataques terroristas no mundo de nazistas, exatamente pra lutar. Não falar terrorista, né? Qual essa parte, Charlie? Não fica legal falar terrorista, né? Não. Eu entendo o que você quer dizer, né? São terroristas pra eles, né? Mas são revolucionários, né? Então, são revolucionários. Então, tipo, enquanto lá o Alg Smith da Terra X, talvez Terra X, a gente não sabe, né? Fica lá coçando o saco dele. Mas o Parse falou algo interessante, que ele é um cara contrário ao sistema, não importa como for, né? Então, de que terra for, isso eu achei interessante. E também, Arthur, eu fiquei sabendo uma coisa que eu acho que vai te irritar um pouco. Nos podcasts de Pacificador, o James Gunn ficava chamando essa outra terra de Terra 2. Mas foda-se, chamou o MCU de Terra 616 também, né? Pô, mas tem, assim, tem duas participações especiais, 2 cameos nessa temporada. Uma é do Lex Luthor, mas foda-se, whatever. Mas a cameo que eu bati palma foi o do agente, do policial lá da primeira temporada, o Fritz Lamborg, acho que é o nome dele. Quando ele apareceu, porra, foi mó legal, né? Ele aparece nessa Terra 2 aí dos nazistas. Foi legal que ele morre na primeira temporada, né? É um personagem bem bacana, que infelizmente foi de base. E é legal o James Gunn usando esse contexto aí pra trazer ele de volta, né? Mesmo que rapidinho. James Gunn é amigo dos amigos, né? Esse cara tá todo dia, todo post do James Gunn, ele tá comentando, curtindo. Então, o James Gunn nunca esquece os amigos, né? É impressionante. Eu só lembro dele, sabe por quê? Não, Riverdale. Você viu Riverdale? Ele tava em Riverdale? Cara, ele é um dos vilões, tipo, ele é tipo o vilão principal da segunda temporada de Riverdale. Ele é o pai da Beth, que é esqueci a loirinha, esqueci o nome da atriz.
Eu gosto como não, eu gosto como o Arthur fala como se fosse algo chocante que a gente não sabe. Não, eu conheço ele por As Branquelas. Não, eu também vi ele, eu também reconheci ele em Todo Mundo em Pânico, eu só queria apontar isso mesmo. Porra, ele é o cara de pau pequeno do Todo Mundo em Pânico. Nata, e aí, quase esquecendo, o que vocês acharam dos dois vigilantes? Deixa o Bruce falar antes, que o Bruce tá tão venenoso, né, como de costume. Deixa ele falar antes, pra ver se ele fala algo bom na temporada. A cena dos dois vigilantes conversando, eu achei legal. Tá vendo você falando de venenoso? Eu achei legal. E eu achei legal também a forma como o diálogo foi escrito, de um ponto de embate dele ser justamente na hora que chega do pacificador, né? Ah, você também é melhor amigo do pacificador? Cara, como assim? Eu odeio o pacificador. Eu achei legal essa conversa. Apesar de, assim, também essa conversa ser, não sei se ela teve 5 minutos de duração, 5 minutos de piadas, né? Mas assim, o pacificador faz piada a série inteira encontra outro, não seria diferente. Mas eu achei que essa parte do roteiro foi inteligente, de pelo menos colocar o contraponto na forma como cada um vê o pacificador no seu universo, né? Eu não sei porque, eu acho a cena deles dois se conhecendo muito engraçada. Tipo, ele chegando na casa dele, ficando impressionado com tudo sendo igual mesmo, não sendo nada demais. Pô, o Pokémon favorito deles é o Infernape, não, tá, é base demais. Não, e quando ele se conhece, ele fica dizendo, nossa, eu sou você de outra dimensão. Ele diz, você tá brincando comigo? Então... E ele tá até fazendo meme do Homem-Aranha. É. Não, e assim, e já dá outra dica, né, que ele fala que meu pai não é gay, hahaha, né? Muito provavelmente que o pai dele não pode ser gay nesse mundo. Sim, isso era uma coisa que eu queria perceber, que eu tinha reparado também. Porque assim, na primeira temporada, ele tinha atuado bem, mas ele também era um personagem muito imaturo. Tipo, tinha muita gente apontando que ele fazia muita piada com pinto, essas coisas. E assim, na segunda temporada, ele ainda é esse cara imperfeito que faz muita coisa errada, mas eu senti. Mas pelo menos, apesar de tudo, eu senti uma grande evolução nesse personagem. Eu achei o Pacificador um personagem muito bem escrito, muito bem desenvolvido. E pra mim, ele e a Harcourt foram facilmente as melhores coisas dessa temporada. É muito bom. Esses dois episódios são muito bons, né? Quando ele mata o pai do pacificador do nada também, foi chocante, foi engraçado também, né? Muito boa essa cena. E gera, né? Acho que a cena mais emocionante da temporada que é o pacificador quebrando, né? É uma cena muito boa. E o John Cena, a gente falou pouco dele, mas o John Cena tá muito bem nessa temporada, né? Ele já tá muito bem na primeira, que ele tá ótimo. Eu concordo, Parzi, mas tem um ponto que às vezes me... Mas, de novo, tá? O chato, porque aqui, nitidamente, pelo menos de nós, não sei o Arthur, eu claramente foi o que menos gostei. Seria o Vini, mas o Vini caiu, né? Caiu e não se levantou mais, ainda até o momento não apareceu aqui. Esse ponto de toda hora, por exemplo, o pacificador ficar perguntando pra Emília se o lance que aconteceu entre eles significou alguma coisa. Chegou uma hora que me cansou, sabe? Até no finalzinho ali, ele ficar sabendo disso. É que eu não sei, tá? Essa jornada de... Como que eu posso dizer? Essa jornada dele... Não dele ficar bom, eu não sei o termo correto que eu posso usar. Sabe? Eu não comprei. Redenção. Não, essa jornada de... Bom, as duas temporadas de Pacificador, no fundo, ela é sobre uma jornada dele se tornar uma boa pessoa, sabe? Eu não consegui de redenção, boa. E no fim, sei lá, se você assistiu o primeiro, né? Assistiu o Esquadrão Suicida pra depois em Pacificador, eu acho muito abrupta, sabe? Eu acho que não me convence 100%, tá? E esse lance dele com a Emília, apesar de eu entender dele ser um personagem que ele é totalmente dependente de outras pessoas sentimentalmente, mas também chega uma hora que, sabe, me encheu o saco. Ele tinha uma série de problemas pra resolver e ele só queria saber se o que ele teve com a Emília foi importante pra ela. Também, de novo, amigos, desculpa, vocês vão falar que eu tô muito chato, mas não me convenceu. Não, eu discordo porque na primeira temporada ele ainda é bem canalhão, né? Ele é bem babacão, ele fica zoando todo mundo e tudo mais. Curiosamente, ele é bem mais parecido com o Flurry do que na primeira temporada, só que, obviamente, não, ele não é insuportável, né? Horroroso como esse personagem. Mas eu acho que tem sim uma mudança, uma evolução do personagem do filme pra série. Não, existe evolução, eu só não acho que ela é natural. Ah, não, eu discordo 1000%. Arthur, você que gostou menos da série do que os dois passadores de pano, você acha que essa evolução dele é natural ou sou forçada? Eu sou meio assim, não quero ficar em cima do muro, mas já ficando, né? É porque, de certa forma, é uma evolução, sim, quando a gente vê na situação que o pacificador tá, mas eu ainda sinto falta um pouquinho, não da imaturidade, não vou falar assim, do personagem da primeira temporada, mas um pouco acho que sim, um pouco do humor que ele tinha anteriormente. Eu acho que, tipo,
confundiu isso. Acho que como o James Gunn fez ele ir subindo, né, os passos da escada de desenvolvimento dele, eu acho que ele deu uma confundida em tirar um pouquinho do humor do personagem, não deixar ele mais maduro, sabe? E meio que outros personagens na série não acompanham isso. Não contando o Vigilante, porque eu não me surpreendo do Vigilante tá do mesmo jeito, né? Mas, tipo, principalmente, eu acho que o Economus, ele tá meio foda-se nessa temporada também. Ele é muito. Eu gosto muito dele na primeira, só que ele tá bem apagado. Não só ele, né? Mas como a Adebayo, que eu acho que também é outro problema da temporada. Mas ele sempre tá em situações também que ele tem que fazer as mesmas situações de piada da primeira temporada, comparado, por exemplo, com o Pacificador, sabe? There's another dimension. It's exactly the same as ours. But better. Best dimension ever. Dude, that's sick. Depois que eles fecham esse plot da Terra X, né, que eles voltam, o pacificador é preso pela Argus, ele tem que entregar lá aquela placa lá de metal que cria essa dimensão aí pra Argus. E tem o último episódio. A gente não comentou aqui direito, eu comentei uma piadinha, mas tem a participação do Lex Luthor no sexto episódio, uma participação bem legal. O Nicholas Hoult volta, uma cena nele na prisão, onde o Flag vai falar com ele, onde ele quer saber como ele consegue rastrear essas dimensões do pacificador pra saber onde ele tá. E tem o retorno daqueles carinhas do filme do Superman, que eram o capanga do Lex Luthor, né? O Sidney Harper e o Otis aparecem. E, tipo, legal. Aí tem, né, toda essa prisão do pacificador. E tem o maldito episódio final. Que é o episódio que muita gente esperava alguma coisa desse episódio. Diferentes coisas as pessoas esperavam. Pra mim, a verdade, não entregou nada. E antes disso, vocês gostaram da participação do Lex Luthor? Foi surpreendente? Ou vocês acharam ruim a participação dele? Olha, eu gostei. O que eu achei engraçado é que eu já sabia que o Sidney Harper ia estar na série, porque ele aparece nos trailers e estão no... E eu acho que tem até um vídeo de bastidores que entregou que ele e o Otis iam aparecer. E naquela cena que eles estão na prisão, eu jurava por Deus que o James Gunn ia fazer uma piada, fazer todo mundo pensar que era o Lex Luthor e revelar que era o Sidney Harper. Mas não, ele realmente colocou o careca lá. Eu achei a participação do Lex Luthor, tipo, ok, foi legal ele aparecer, eu achei legal, mas, sei lá, né, sabe? Tipo, não fede, não cheira. Assim, eu achei legal, mas... muita gente, eu vi que a gente não gostou, falou que achava estranha a participação dele, que não parecia o mesmo personagem. Eu discordo, achei que foi boa a participação, mas... Concordo com o Charlie. Não, e é engraçado, eu acho que quanto mais eu penso, talvez o Lex Luthor esteja aos poucos se tornando o meu personagem favorito do DCU. Não tem quase nenhum personagem direito até agora, né? Então, ele já passou o pacificador, parça? Não, aí também não. Mas aí a temporada, o episódio final é, tipo, basicamente eles tentando ajudar o pacificador e, né, tem umas cenas emocionais com a Adebayo e ele, né, eles tentando, tipo, erguer a moral dele. E termina de uma maneira meio felizinha, eles fundam a Checkmate, que aí é um momento em que, mais uma vez, eu vou dar as mãos pro Arthur. Nós vamos amaldiçoar James Gunn, porque foi uma bosta a forma que ele fez o Checkmate. Uma bosta, e termina com o Flag prendendo o pacificador num universo alternativo. Não, como que é o nome da personagem que você gostou do que você falou que quando anunciaram ela na série você achou interessante? Sasha Bordeaux. Nossa, não me lembro disso. Beleza, eles dão um mini arco de redenção pra ela, tipo, sem pé nem cabeça nenhum. Do nada. Do nada. Ela simplesmente, ela olha e eu acho que na cabeça dela fala, agora eu sou do bem. E foda-se. Tipo, porra nenhuma mesmo. Não, e do nada, assim, sabe? Ela, tipo, vira os olhos e, tipo, mudou. Foda-se. Aí, tipo, e do nada, assim, aí ela chama a Emília pra elas irem, tipo, comer um lanche e tal. Elas nitidamente não se deram bem a série inteira. E do nada ela, não, beleza, eu vou localizar o pacificador. E foda-se. Não, Bruce, e você não sabe, as pessoas estavam teorizando que ela estava manipulando o Rick Flag, que eles tinham um relacionamento, e que ela estava trabalhando pra Amanda Waller. E não tem nada disso. Caraca. E assim, sabe o que é o pior, Bruce? O pior é que, entre aspas, isso foi construído. Só que foi construído no último episódio da maneira mais bunda possível. Porque
Ela tem essa vira-casaca porque tem toda aquela sequência da Argus explorando os multiversos. E o que fica bem claro é isso: os agentes estão morrendo. E aí o Rick Flag Sr. não tá nem aí. Eles estão, tipo, cheirando cocaína e dando risada enquanto a galera vai morrendo. É o momento em que, sei lá, ela e o Flurry, tipo, que estavam arriscando a vida, olham e percebem: pô, a gente tá sendo. Isso é uma sacanagem, não sei o que. Então, tipo assim, a construção existe. O James Gunn faz isso em 30 segundos, da maneira mais cocô possível, sabe? Não, inclusive, isso que eu queria. Aproveitando que vocês deram abertura pra isso, eu queria falar que, assim, como eu detesto agora o Rick Flag Sr. E assim, também tem essas coisas. Ele é primeiro que ele é um personagem extremamente consistente, como a gente já estabeleceu como a gente estabeleceu antes. Mas esse último episódio realmente me fez pensar, pô, que cara filho da puta. Eu mal posso esperar pra ver ele se ferrando da próxima vez que ele aparecer. Porque, primeiro, tirando aquela sacanagem que ele faz com o pacificador no final, ele ainda fica lá rindo com os capangas do Lex Luthor, enquanto os caras estão lá sacrificando as próprias vidas só pra eles acharem uma dimensão onde ele vai deportar meta-humanos. Não, mais uma vez, mostrando que o meu cérebro corrompido pela DC funciona. Teve um momento no episódio em que eu pensei, pô, em que ela olha pro Rick Flag. O Rick Flag, ele tá tão diferente que eu pensei, cara, será que é um personagem, é o cara de barro que tá no lugar do Rick Flag? Porque ele virou outro personagem. Eu realmente pensei, será que, tipo, estão comandando a mente dele? Que a Cersei, ele foi em Belly Reef, a Cersei, entre aspas, tá ali, né? Será que ela, tipo, mexeu na mente dele? Será que o Gorilla Grodd tá, tipo, comandando a mente dele? Porque o Grodd aparece no Comando das Criaturas, né? Será que ele tá sendo manipulado? E não, é só, tipo, um roteiro ruim e que ele vira outro personagem no episódio final. Ele vira um personagem. Muda completamente tudo nele. Não, e agora o Rick Flag Sr. agora tá na minha lista de personagens que eu mais odeio, junto com Major Força. Exatamente. Caralho, que ódio, que ódio. Não, Bruce, por que você falou esse nome? Eu tô que nem o baixo do Ben Affleck, por que você falou esse nome? Não, porque na hora que ele falou lista dos que eu mais odeio, aí eu falei, Major Força, tem que estar. A gente tem que lembrar disso. Que eu ia falar pra corroborar com o Charlie, é porque, tipo, ok, vamos ser muito nerdzinho aqui agora, mas, tipo, obviamente, todas essas coisas têm relação, né, todas essas diversas agências de inteligência têm correlação no universo, com a Checkmate, com a Força Tarefa X, essas coisas. Mas, cara, é incrível que, tipo, eles só criaram uma agência, parece que, tipo, eles só criaram uma agência no último episódio, aí o James Gunn precisa, nossa, eu preciso de um nome pra agência. Aí pegou, tipo, uma lista de agências da DC e tá com o nome no randomizador. Aí falou, vai ser a Checkmate, tá ligado? Dessa maneira lixo que ele fez o checkmate, né? Eu não sei o que ele ia fazer com... Porque, assim, o checkmate é uma parada que, nossa, desde a primeira temporada estão falando isso. Não, porque vai vir um checkmate. É um grupo mó foda da DC, que é um grupo de espionagem. Tem heróis, vilões. A Sacha Bordeaux fazia parte. Se chama checkmate porque é literalmente um negócio do tabuleiro. Então, cada personagem do checkmate ele ganha uma função. E tem o cara que é o cavalo, o cara que é a torre, tem a rainha, tem o rei, né? Não, pior que já existia rumor. Eu lembro que tinha rumores de que o James Gunn ia fazer uma série do Checkmate que ia servir como outro derivado pra. Que ia ser outro derivado pra Esquadrão Suicida aqui. E, assim, ficou só no rumor. E, assim, talvez isso ainda seja algo que eles queiram fazer no futuro, fazer uma série do Checkmate e tudo mais, mas eu não sei como é que vai ser. Eu nem sei se eu quero que o James Gunn escreva essa série se ela realmente for acontecer. Sim, não, é muito da hora. E aí o James Gunn, tipo, faz... Mano, é tipo, ok. Porque é um grupo que ele é criado, se não me engano, pela Amanda Waller. E faz sentido a filha dela criar o Checkmate. Agora, sei lá, a equipe do Pacificador... Ok, mas sei lá, a gente esperava que fosse ter, tipo, personagens maiores da DC, sabe? Não sei lá, o mestre judoca, o Flurry, esse desgraçado arrombado lá no checkmate, sabe? A Sacha Bordeaux, a maneira mais bunda possível entrando. Então, assim, foi horrível a forma que ele fez o checkmate. Eu achei, assim, nossa, tenebroso. Não, os cavalos, se eu não me engano, eram tipo que os soldados do Checkmate. Inclusive, curiosamente, alguns meses atrás, eu li o arco da conspiração Janus, dos quadrinhos do Esquadrão Suicida do John Ostrander, e a maioria dessas edições dessa saga eram revistas do Checkmate. Falando assim, também, Thiago, um personagem que, tipo, eu acho que não faz sentido o James Gunn não ter apresentado em uma temporada de Pacificador. Tipo, ele é um personagem menor, ok? Ele é um personagem menor, mas é um personagem que, tipo, principalmente no começo, vamos falar assim, do pós-crise, que é o que o James Gunn tá se inspirando, tinha uma relevânciazinha que era o Sarge Steel, né?
Eu não entendi porque ele não podia estar envolvido numa coisa assim, ou um personagem assim, um pouquinho maior e mais icônico, entre aspas, vamos falar assim, tá ligado? Arthur, aí você virou o cachorrinho com óculos aí falando que o o Sargent Steel é icônico, né? Mas Cara, inclusive você sabe que em tese o Murney era pra ser o Steel, né? Na primeira temporada. Era pra ser o personagem, mas ele trocou no final, o personagem original. Mas curiosamente, tipo, o personagem ia estar na primeira temporada do Pacificador. Sim, aí a temporada do Pacificador termina, já encerrando, com ele preso naquela outra dimensão, que é uma dimensão que o Rick Flag achou pra jogar meta-humanos lá, pra uma forma de uma prisão. E essa é um universo chamado Salvation, que é uma saga que aconteceu na DC, um arco de histórias acho da Liga da Justiça, que no Brasil se chama Planeta dos Condenados, né? Não vai ter nada a ver com essa história dos quadrinhos, muito provavelmente ele só vai pegar esse conceito. E aí, é isso, né? Muito provavelmente o filme do Superman vai girar em torno desse conceito. O Rick Flag tá prendendo meta-humanos lá. Muito provavelmente ele vai jogar a Mulher Gavião nesse universo, já que ela, né, matou o presidente da Borávia, então eles vão dar continuidade pra esse plot. Tem rumores aí de que tal especulação, né, mais especulação, que a série dos Lanternas Verdes seriam eles investigando o desaparecimento desses meta-humanos. Eu não acho que vai ser isso, mas tudo bem. E é isso, tipo, esse é o plot futuro aí que ele vai mexer no filme do Superman. E antes de vocês falarem, só vou dizer que eu achei isso, tipo, o conceito ok, mas é uma repetição que é a mesma coisa do filme do Superman. O primeiro, que é o Lex Luthor tinha aquela prisão de bolso, um universo de bolso, que ele prendia as pessoas lá que ele não gostava. A mesma coisa. Tipo, só que em vez de ser o Lex Luthor, é o Rick Flag. Tipo, foi até um downgrade, porque ao invés de um personagem foda como o Lex Luthor, foi pra um personagem bosta, tipo o Rick Flag. Então eu detestei se esse for realmente ser o conceito do próximo filme. E assim, eu já tô jogando dinheiro aqui na mesa. O filme do Superman, eles vão ser mandados pra lá. E a gente vai ter o Pacificador aparecendo lá como uma espécie de homenagem ao Robbie Williams no Jumanji. Ele vai aparecer cabeludo, com barba, e tentando sobreviver aí nesse universo. Vai ser provavelmente isso. Essa temporada teve altos e baixos pra mim. Como eu falei antes, a parte tudo que estava acontecendo na outra dimensão. Era o contexto. Não. Tudo que estava acontecendo na outra dimensão era o que estava funcionando pra mim. Mas só que também realmente teve esses erros como o negócio da Argos e tudo mais. Agora, isso que eles fazem no finalzinho da série foi o que consolidou o meu desgosto geral por essa temporada. Porque assim, beleza que o James Gunn tá tentando construir um universo, e eu até achei esse conceito da salvação interessante, e eu quero ver como isso vai se desenvolver nas próximas produções do DCU, mas como alguém que genuinamente gosta do Pacificador como personagem, eu achei isso um péssimo final para essa história que era sobre ele. E tipo, o que me irrita é que o James Gunn também já fala que ele ainda vai ser importante pro futuro da DC, mas ele não diz quando o Pacificador vai aparecer de novo. Eu acho que ele até chegou a dizer que o destino dele não vai ser resolvido logo em Homem do Amanhã, o que me frustra ainda mais. E agora eu tô com um gosto ruim na boca, eu não sei quando vou ver o Pacificador de novo, e eu ainda também não sei quando esse filho da puta do Flag vai pagar pelo que ele fez. Então, essa ideia de deixar o Pacificador preso, eu acho que ela funcionaria legal se, sei lá, no final do ano que vem a gente tivesse uma terceira temporada. Aí eu acho que, ok, poderia ser até um bom gancho para deixar, só que o problema é que não vai ter, pelo menos não tão cedo. Eu não sei se o James Gunn não confirmou nem negou se vai ter, né, uma terceira temporada. Não, ele disse que não tem planos no momento, embora ele tenha histórias que ele quer fazer, tipo do irmão do Pacificador, lá o Keith, né, o da outra dimensão, é o que ele não planejava fazer, mas ele acha que criou um vilão, então talvez ele vai querer explorar isso no futuro. Mas agora ele não tem planos de fazer uma nova temporada de Pacificador por enquanto. O que vai acontecer é que ele vai fazer uma série do Checkmate e vai ser isso, ele vai explorar nessa série. Então, se tivesse uma terceira temporada daqui a 1 ou 2 anos que seja, eu acho que até seria legal, tipo, deixar essa surpresa aí que acontece no final pra eles resolverem numa terceira temporada. Mas como não vai ter, pelo menos se tiver, não vai ser tão cedo, sei lá, eu só acho decepcionante. Mas assim, no final das contas nem é tão decepcionante, porque a temporada como um todo, assim, pra mim, ela foi quase que total decepcionante. Então no fim ela terminou do mesmo jeito que começou, sabe? A gente tem o pauta quente e a série foi o pau mole. Flurry, é você que está aqui? Então, peguei o ritmo das piadas, meus amigos, agora aguentem. Mas não, eu concordo com você, Bruce. Se fosse uma coisa que fosse explorada numa próxima temporada, eu não ia ficar tão bolado com isso. Principalmente porque ele vai meter isso no filme do Superman, de novo isso, sabe? Que preguiça. Assim, eu não vejo
vejo isso tanto como um repeteco do que o Lex Luthor fez. Tipo, a ideia dele prender gente até que é realmente parecida, mas assim, isso não vai ser necessariamente o grande evento da DC, onde eles vão reunir os heróis ou coisa assim. Não vai ser o Vingadores deles, por assim dizer. Vai ser só parte dessa história. Agora, o que eu achei engraçado é que já tem gente teorizando que isso pode levar a duas coisas. Uma, achando que pode levar pro Darkseid, porque pra quem não sabe, nos quadrinhos é revelado que aquele planeta, na verdade, era um campo de treinamento para parademônios, e o outro também, que até uma teoria que surgiu bem recentemente, porque eu não sei se vocês souberam, mas um membro da produção de lanternas postou uma foto de um boné que ele teve que apagar depois porque ela tinha tipo um símbolo de um círculo no meio do símbolo do logo do Lanterna Verde. E também já tem gente achando que isso pode indicar o Centro, que era aquela entidade que era o vilão de A Grande Fronteira. Eu achei também meio whatever essa teoria, mas o centro é aquele planeta, né, e aí tem, os rumores é que eles iam misturar o centro com aquela ilha de dinossauros que tem na DC, né, que poderia realmente ser... É um conceito legal, mas eu não vejo, tipo, o vilão do filme da DC vai ser um planeta, tipo, sei lá, é meio, sei lá. Não, se eu falar que, tipo, essa teoria é meio whatever, porque, tipo, é só um círculo, vários círculos no meio do símbolo Lanterna Verde, então... I've tried to make up for my mistakes, but I'm not sure redemption is possible. He's in love with you. Me and Chris, it's never gonna be a thing. I'm going to make a life in the other world. Bom, tá bem longo o programa, já acho que comentamos bastante da temporada, o Vini infelizmente caiu, ele teve que assistir mais uma vez Invasão Secreta, uma série que ele gostou bastante, então ele não pôde mais participar do resto do programa, mas acho que ficou claro que ele não gostou tanto da temporada. Antes de encerrar o programa, eu queria que cada um de vocês desse uma resumidinha do que vocês acharam da temporada, o que vocês mais gostaram, menos gostaram, e uma nota. Pode começar com o nosso grande fã de James Gunn e Pacificador, ou será que ele ainda é fã? Não sei, claro que ele é, né? Vai lá, Parzi. Olha, eu não acredito que esse dia chegou, que eu finalmente chegou o dia em que eu não gostei de uma produção do James Gunn, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tô um pouco aliviado, porque depois dessa temporada eu percebi que, embora eu ainda seja muito fã dele, embora eu ainda goste muito dos filmes dele, pelo menos tem coisas como essa segunda temporada de Pacificador que me mostram que eu não deixo o meu favoritismo me cegar completamente, que eu ainda consigo ter um certo senso crítico que me permite enxergar quando certas coisas não são tão boas quanto eu gostaria que elas fossem. Mas infelizmente... Dito isso, nota 9, né, parceiro? Mas infelizmente isso teve que acontecer logo, justamente com o Pacificador, que é uma das minhas séries favoritas. Mas assim, eu não vou fingir que nada nessa temporada funcionou pra mim. Eu acho que teve momentos bons de personagens, eu gostei muito assim, da escrita da série também, de como o protagonista foi bem desenvolvido e tudo mais, mas assim, como um fã que esperava mais ainda, realmente ficou muito aquém das minhas expectativas. Eu acho que era um personagem que merecia uma história melhor no geral. E assim, eu ainda espero que ele possa, que a DC possa fazer mais coisas com eles e talvez até assim explorar outras coisas que ele pode fazer e assim colocar ele para participar mais dessa nova organização que ele formou com os amigos e tudo mais. Mas enfim, para a série em si, é com muita relutância. Eu acho que pra temporada em si eu dou uma nota 7, mas assim, se fosse pra dar uma nota baseada no último episódio, eu acho que eu até daria uma nota 6, pra você ver o nível de decepção, mas eu acho que pra temporada em si eu acho que é 7. Vai, Brucinho, joga seu veneno em cima da temporada. Olha, não vou jogar o veneno, porque eu já falei aqui bastante. No final das contas, dessa segunda temporada de Pacificador não foi uma merda, assim. Às vezes eu até falando, as pessoas podem pensar, nossa, o Bruce odiou, tal. Não cheguei a odiar.
Mas sei lá, foi uma grande decepção. E ó, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas talvez o tempo tenha dado razão para você, viu, Avast, que está nos ouvindo. Talvez, só fica o pensamento aqui na área. Não vamos exagerar também, né? Não. Daqui a pouco você vai falar que o Thor Festeiro foi legal, que a Thor Ragnarok é bom, você adora Amor e Trovão. É Não, isso realmente? você não tá dizendo- É isso? Não, É deu isso? razão nesse aspecto. Você não disse que o tempo deu razão pro Avast? Deu razão apenas nesse aspecto. E no fim, Não deu, porque a primeira temporada ainda é ótima. Não deu. Não deu porque a primeira temporada ainda é muito boa. Ele nem viu, ele nem tem opinião da segunda temporada, então ele não tá certo em porra nenhuma. na segunda temporada apenas, esqueça a primeira temporada. E no final eu acho que Pacificador é um mediano 5,5. Arthur, dê suas opiniões um pouco nerdzinhas, por favor. No geral é só frustrante, sabe? Porque como eu falei no começo do podcast, que não Vini, eu assisti a primeira temporada bem recentemente, quando tava lançando a segunda já tinha lançado uns 2, 3 episódios, e ficou bem fresquinho na minha mente, então as comparações, obviamente, são naturais. Cara, só tava sendo difícil acompanhar como o James Gunn não conseguia fazer mais o humor que deu certo na primeira temporada, e como os personagens estavam inúteis, né? Corta essa parte aqui, que eu acho que a gente nem falou direito da Debaio direito do arco dela, porque tipo, é tão foda-se. Mas tem algum arco? Ela meio que tá lá pra ser uma. Tá Ela meio ligado? que tá lá pra ser uma mãe pra todo mundo. É frustrante, sabe? Depois da primeira temporada, né, ter essa personagem nova, né, que é criada pra série, ela ser a verdadeira melhor amiga do Pacificador, e ela só não faz nada a segunda temporada inteira. O Vigilante também, até tipo, os últimos episódios ele também só tá lá. A gente tem a introdução de personagens mais busts ainda, como o Flurry e essa versão da Sacha Bordeaux. O grande Homem de Três Faces, Rick Flag Sr., é interpretado pelo homem de face nenhuma, né? Frank Grillo, que não consegue fazer expressão facial direito. Cara, é tão frustrante, e eu tô meio que também com raiva, principalmente do Comando das Criaturas, que pra essa temporada eu acho que eu dou um 4. Queria falar que o Arthur aqui, a caneta pegando fogo na hora que ele falou o Homem de Três Faces, interpretado pelo Homem de Zero Faces. Caneta pegando fogo, hein, Arthur, enquanto você escrevia esse diálogo. Eu gostei bastante da temporada 1, né? Eu acho um dos melhores trabalhos do James Gunn. Essa segunda temporada, eu acho ela muito inferior também, eu concordo com todas as críticas. Eu também teci várias críticas aqui negativas. Diferente do que certas pessoas que não estão aqui e também pintar, eu sou uma pessoa honesta. Assim como o Thor Festeiro de Warif, eu sou bem honesto. Então, quando eu não gosto, eu não gosto. Eu adoro o James Gunn. Tem uma coisa ou outra dele que eu não gosto tanto, né? Não gosto tanto do Guardiões 2. O Comando das Criaturas eu acho simpático, eu acho legal, mas nada, uau, incrível. Mas a segunda temporada do Pacificador tinha muita expectativa, já que a primeira é excelente, e ela tem altos e baixos. Eu discordo, eu vi muita gente exagerando, falando que foi horrível. O próprio Bruce deu umas exageradas aí de vez em quando. Pô, teve um cara que falou que era o Coreia 2 do James Gunn, sabe? O que você tá falando, cara? Puta que pariu, que exagero. Que performance patética. Cara, eu discordo completamente, porque Coringa 2 é melhor que a segunda temporada de Pacificador. Se você é outro doente, falar isso, né? Mas gente, desculpa, Coringa 2 tem personalidade, pelo menos. Nem você acredita nisso. Pelo amor de Deus, você. Aí você tá. Não, inclusive você ter falando isso me fez lembrar de uma outra coisa que eu queria comentar rapidão. Dessa galera que já tá dizendo que o DCU tá dando errado por causa desse final de Pacificador. E assim, não é um final bom, mas pelo amor de Deus, gente, é só um episódio ruim de uma série. Tipo, eu ainda tô empolgado pra ver Lanternas e Supergirl ano que vem. Inclusive, é até legal que ano que vem os projetos do DCU não vão ter envolvimento do James Gunn no roteiro ou na direção. E assim, eu espero que ele aproveite esse tempo de descanso pra repensar algumas das histórias dele. Mas assim, isso é com tudo hoje em dia, assim, parça. A galera tá com a Marvel também, assim, a Marvel acabou, aí vem o Thunderbolts, a Marvel é linda, perfeita, aí vem Demolidor, a Marvel acabou. A mesma coisa, nem lançou o Superman, as pessoas já estavam falando que o universo de James Gunn morreu, e aí viu o Superman, todo mundo adorou, agora vem isso, aí vai ser o 3 Supergirl, todo mundo vai ficar, ai meu Deus, que coisa linda, né? Então, é sempre assim, as pessoas são sempre exageradas com tudo. E do mesmo jeito que eu vi um monte de gente falando que, essa temporada do Pacificador foi perfeita, foi linda, vocês só não gostaram porque não
teve participação especial no final. Ah, vai tomar no cu, né, gente? Não adianta ficar passando pano também pra tudo, porque a temporada foi frustrante, o James Gunn não soube conduzir certas histórias, o Rick Flag é um personagem horroroso, porque todo o plot dele é, sabe, não tem explicação nenhuma, o Arthur falou a verdade, ele mudou, ele virou outro personagem durante a série, e sem, tipo, ser algo normal, assim, ele só, de um lado pro outro, ele virou outro personagem, e isso me deu, assim, me ligou um pouquinho o alerta vermelho por algumas coisas do James Gunn. Eu acho que isso prova que ele realmente é mais falho do que a gente pensava. Apesar de eu já não ser tão fã assim do Guardiões 2, por exemplo. Mas no entanto, eu gostei assim da temporada com muitas ressalvas. Eu daria uma nota 6,5 por aí. O plot da outra Terra foi muito bom. Os personagens, apesar de não ter quase filme nenhum, eu ainda gosto muito deles. Então isso é importante, apesar de personagens terríveis como a galera da Argus e descaracterizações fodidas, tipo a da... Eu não gosto de ficar falando disso, mas nesse caso da Sasha Borlu, eu achei, assim, foi uma morte de personagem pra mim. Matou qualquer expectativa que eu tinha pra essa personagem. No geral, é triste porque foi uma temporada bem abaixo do normal e do esperado do James Gunn, principalmente com a temporada tendo sido tão boa. E só pra falar aqui, eu vou falar, agora eu vou ser muito honesto, eu meio que teve um momento que eu comecei a esperar que isso fosse acontecer, porque o James Gunn, uma vez ele deu uma entrevista, eu acompanho algumas entrevistas do James Gunn, diferente do Bruce, não odeio o James Gunn, então às vezes eu vejo as entrevistas dele, não acompanho o podcast, mas eu vejo a entrevista. Eu lembro uma vez que ele falou que ele teve um bloqueio criativo muito grande com essa segunda temporada, na hora de escrever, e que tinha vários momentos em que ele queria, tipo, ele tava fazendo a pré-produção do Superman, só que ele tinha que terminar o roteiro de Pacificador, então ele queria jantar com a esposa, queria sair com os amigos, e não podia, porque ele ficava pensando, pô, eu tenho que terminar de escrever o Pacificador, mas eu não sei o que fazer. Então, depois que ele falou isso, eu acho que já abre um alerta vermelho. Quando a série estreou, acho que isso mostra tudo, a gente fica isso bem evidente. Então é uma pena, mas tomara que o James Gunn tenha um bom descanso, que o filme do Superman seja legal, e que ele continue aí fazendo mais projetos com o Pacificador, e que sejam projetos pelo menos melhores, né, que essa segunda temporada. Bom, mas o programa ficou longo, comentamos bastante, até teve algumas quedas aí nesse programa, assim como a segunda temporada decaiu, o Vini infelizmente nos deixou, caiu no meio da gravação. E curiosamente, a nota dele não foi a menor. Não foi, não, ele não deu 4,5? O Arthur deu 4. É verdade, né? Nossa, Arthur, caraca, que haterzinho, né, também. Mas, dá os recadinhos de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal do For Nerd. Curtam os vídeos, compartilhem, comentem. Vários vídeos bem legais aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, que estão aqui na tela e na descrição. E, é claro, de acessar o site do For Nerd com notícias diárias, críticas, artigos, textos, enfim, muito conteúdo de qualidade no nosso site. Queria agradecer profundamente o Arthur, o Parzi, o Bruce e o Vini, né, não tá aqui, mas obrigado vocês por terem participado aqui da gravação. Foi um prazer ter vocês aqui, conversar com vocês dessa segunda temporada, que apesar de não ter sido tão legal, o papo aqui foi bem divertido. Ô, Charminho, eu que agradeço. Gravar esse podcast foi mais legal do que acompanhar os 8 episódios dessa série, cheia de altos e baixos, mas bem legal estar com vocês. Parzi, Arthur, Charminho, muito obrigado. Espero retornar em breve aí com vocês de novo, e espero que comentando sobre coisas melhores. Mas agradecer ao Charlie. Sim, com certeza, né? Sempre nosso host. Mas muito feliz de estar aqui, podendo comentar essa decepção de temporada com vocês. Eu acho que é isso. Certo, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Parzi, muito obrigado, Bruce, muito obrigado, Vini, e muito obrigado pra você que ouviu este programinha aqui até agora. Gente, então, muito obrigado, um beijo, um queijo, abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Bruce, hater, tá errado. Coringa 2 melhor.